Olá, abençoado, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. E hoje estaremos com uma participação especial, diretamente lá de Formiga. Estamos aqui com o nosso pastor Jonatas Israel, ele que é marido da Camila Monteiro, pai do Pedro e da Alice. Ele que além de pastor é empresário e vai contar um pouco para a gente aí sobre toda essa trajetória dele até chegar aonde ele chegou. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Sinta-se em casa. Legal. A gente costuma aqui falar que na mesa, o nome já é bem sugestivo, lugar de comunhão, onde Jesus se reunia com os discípulos, né? E onde a gente abre aqui para as pessoas estarem falando um pouco do seu testemunho, né? E a gente começa perguntando assim: eh, como que começou o seu trilhar com Jesus? O senhor Uhum. vem de família, de berço cristão, ou Aham. encontrou Jesus nesse meio do caminho aí? Cara, primeiramente, gente, obrigado, Rafael, obrigado, né, na mesa, esse projeto legal. Já teve um momento, assim, aqui de backstage aqui bem legal, né? Cara, foi muito bom, viu? Tô felizaço mesmo de estar aqui com vocês. Interessante, né? Vamos começar lá, Formiga, né? Eu vim lá de Formiga. É interessante porque a galera fica. As piadinhas sempre acontecem, né, velho? Eu vou pregar às vezes nas igrejas. É pastor de formiga? Não, gente, sou pastor de ovelha, né? Mas estou lá em Formiga e tal. Mas é uma cidade abençoada, Deus tem feito grandes coisas ali com a gente. E assim, cara, eu sou filho de pastor, né? Sou filho de pastor. Meu pai, ele começou no ministério bem novo. Aos 21 anos, meu pai já era pastor. Eh, Foi enviado, né, para Belo Horizonte, cara. Começou uma igreja ali, na verdade, pastorear uma igreja ali. Só que quando ele chegou lá, eh, eu tinha ali por volta de 1 ano, bem novinho, bem recém-nascido. Ele chega ali, cara, e a igreja, uma festa enorme e tal, a igreja pequenininha, mas muita gente e tal. E foi top. No dia seguinte, quando ele vai pregar, já era o domingo, né, era o primeiro culto oficial dele ali, tinha uma pessoa, e aquela pessoa ficou ali, era um senhor de idade, foi dando 7h30, 7h40, 8 horas, ele falou pro irmão assim: "Ô irmão, engraçado, o pessoal na capital eles chegam tarde, né?" Aí o irmão falou: "Que pessoal, pastor?" "Ah, o pessoal que estava aqui ontem e tal." Eu falei: "Não, pastor, aqui não, aí eu sou o único membro, aquele pessoal só veio te dar posse." Né. Então, cara, eu nasci nessa jornada meio missionária, né, de um pastor que estava começando do nada, do zero. E, cara, um dia vocês vão ter o prazer de trazer ele aqui ainda, e a história dele é fantástica. Eu não vou entrar muito na história dele, para vocês aproveitarem a vinda dele que é qualquer dia, mas eu nasci nesse berço pastoral, né. Só que existe uma máxima que ela não é muito verdadeira, que filho de pastor é pastor, filho de Filho peixinho é de peixinho, né, tem essa máxima, né, velho, o cara é filho de peixe é peixe também, e aham. não é, cara, nem sempre é assim. Apesar que comigo foi um pouquinho diferente, né. Eu tive minha fasezinha ali da adolescência, da juventude, aonde você sente aquelas tentações e tudo mais, mas eu não me perdi, cara, eu não me perdi. E não me perdi por quê? Porque a minha experiência com Deus, ela foi um pouco muito nova, né. O que que aconteceu que foi interessante? Você me perguntou sobre a minha jornada com Deus. Apesar de ter nascido num lar cristão, aconteceu algo muito muito doido comigo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Deus. E foi por essa experiência que tudo começou a se desenrolar na minha vida cristã. Não foi nem tanto pelo meu pai ser pastor, mas eu tive uma experiência muito nova. Por eu ter tido uma experiência nova, eu acho que as coisas aconteceram, assim, de uma forma mais intensa comigo, né. Eu tinha 8 anos. E foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo, com 8 anos. Eu não sei se a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, mas Claro, podemos sim. então, Fica à cara, foi uma vontade aí. experiência muito doida, assim, eu era muito novinho, e eu estava indo pra escolinha normal, cara, escolinha ali infantil da igreja. A gente estava vivendo uma época na igreja, cara, ô Rafael, que era uma época muito diferente, cara, porque meu pai tinha ido pra Argentina. Meu pai estava vivendo uma fase no ministério, assim, como a gente vê muitos pastores hoje, de esgotamento, mental, de esgotamento emocional, até mesmo espiritual. E a gente estava ali no anos de 99, e a igreja não era uma igreja grande ainda, era uma igreja de 200 membros, 200 e poucos membros. Eu falo,
até para explicar isso, a gente, quando eu falo sobre isso, porque hoje a gente, pela misericórdia de Deus, a gente tem uma igreja de mais de 4, 5 mil membros, Lá né? em Formiga? Lá em Formiga mesmo. Então, nosso templo cabe 2.000 pessoas. Então, quando eu falo, eu até preciso explicar isso quando eu falo não era uma igreja grande, uma igreja de 200 membros, porque para nossa realidade hoje, ela é uma igreja bem pequena, era uma igreja bem pequena. E ele estava tendo muito problema nessa igreja, né, pequena ali, emocional, com problema de gente, não sei o que e tal. Até que ele entrou, cara, numa crise violenta. E ele tem um amigo, que são grandes amigos nossos até hoje, bons amigos mesmo. E esse amigo dele convidou ele para ir numa experiência de uma viagem para Argentina, Buenos Aires. Esse amigo eu até posso falar, ele se chama, vocês devem conhecer, que é o Ricardo Robortella, Clamor pelas Nações. Meu pai fazia meio que parte, né, do Clamor Uhum. ali, o Clamor nem existia direito. Para vocês terem ideia, a primeira escola do Clamor pelas Nações, do Ricardo, ele foram com alunos da nossa igreja. Foram 20 alunos, e esses 20 alunos eram da nossa igreja. Foi a primeira escola do Clamor, no ano de 99. E aí, o Ricardo pega, na verdade, no ano 2000. A primeira experiência foi no ano 99. O Ricardo pega em 99 e fala: Alvin, você tá muito ruim, você tá muito problema, cara, vamos pra Argentina comigo, que ali tem um foco de avivamento acontecendo. E por esse foco de avivamento acontecendo, você precisa ir lá, cara, você precisa ser restaurado e tal. E Cirilo, Judson, essa galera não tinha nem gravado CD nem nada, e era essa turma. Vamos pra lá e tal. Meu pai fala, cara, vamos. Na verdade, ele teve um pouco de resistência, um pouco. Minha mãe falou, não, vai, você precisa disso e tal. Eram 21 dias, mano. Não era só 10 dias, eram 21 dias ali. E ele foi com essa turma pra lá. Quando ele chegou ali, ele viu o que estava acabando um avivamento. Era um final da onda, como se fosse uma onda que está caindo, né? Era o final daquela onda de avivamento na Argentina, que pegou do ano 91 ao ano 2000, 99, do Uhum. ano 90 ao 99. Uma onda de avivamento violento que varreu a Argentina, com um cara chamado Cláudio Freyson e Carlos Anacondia. Dois caras, assim, violentos no avivamento da Argentina. Eles lotavam estádios. O Vélez, Sarsfield, o estádio. Cara, vários estádios de futebol lotados. Seria o que hoje está acontecendo com o Brasil um pouco ou não? Você acha que não? Mano, um pouco diferente. Nós promovemos ajuntamentos, né? De adoração, de clamor, igual eu estive no Descendo, Morumbi, eu tava no Morumbi, no Descendo, foi bacana demais, foi incrível. Eu tive uma experiência violenta com Deus ali. Teve um agora em Belo Horizonte, Teve o Ore Ore Comigo, Comigo, né, Ore daquele Comigo. cara, gente fina pra caramba também. Então assim, é um pouco diferente, por quê? Porque na Argentina, o que que aconteceu, cara? Na Argentina, ali foi uma experiência onde, o Espírito Santo levou as pessoas para os estádios na questão, evangelística. Então não foi uma questão de ajuntamento de cristãos, como a gente tá fazendo, que glória a Deus, massa, eu gosto, eu acho que tem que ter, nós precisamos forçar a ter essas coisas acontecendo, eu sou super a favor, cara, não sou nem um pouco contra isso. Mas lá foi um pouco diferente do que está acontecendo aqui. Lá foi um avivamento que aconteceu através de oração mesmo desses caras, e algo aconteceu fora. Não foi dentro da igreja, foi fora. E ali, muita manifestação de milagres, de coisas extraordinárias. Então, eles para foram para os estádios para evangelizar, para pregar o evangelho. Só que começou a acontecer muitas coisas. Tipo assim, só para você entender que não é igual. Carlos Anacondia. Esse cara, para você ter ideia, ele começava a pregar na praça, assim, em palco, ele começou a montar palanques para evangelizar, começou a falar, e multidões, assim, de 30, 40, 50 mil pessoas lotavam essas praças, e muitos testemunhos, por exemplo, vou te contar uns dois, por exemplo, no meio da cruzada ele tá pregando, cara, ele tem uma pegada muito de libertação, e o Carlos Anaconda tinha um grito de guerra ali com o diabo, ele fala, escuta-me aqui, Satanás. Quando ele gritava isso e orava por libertação, aconteceu de hospícios fecharem inteiro, de todos os loucos do sanatório serem curados. Então, Eu assim, creio. é uma pegada muito louca. De ônibus estarem passando na avenida e as pessoas querem o poder de Deus dentro do ônibus sem entender nada. Uhum. Quilômetros de coisa assim acontecendo. Para você ter ideia, ele teve no Brasil, em São Paulo, teve no Brasil em São Paulo, dentro desse meados de ano. Até quem conta isso, nem fui eu, nem uma experiência que meu pai teve, mas do Theo Hayashi. Theo Hayashi conta isso, que caso quando teve no Brasil, no Morumbi, ele estava lá com a mãe dele, ele era um jovenzinho, bem pequeno, e ele chama as pessoas na frente, ele vai, cara, porque queria ir para ver Deus fazendo as coisas. E de repente cai um menino do lado dele, e o menino, quando ele olha pro menino no chão, o menino tinha só um buraco no crânio, ele não tinha orelha. E quando o Carlos Anaconda começa a orar,
O Theo fala que ele vê com os próprios olhos dele uma orelha sair igual uma flor desabrochando de dentro do crânio do menino, né? Eram milagres extraordinários, assim. Esse era o cara, junto com o Cláudio Freison, da igreja Rei de Reis, que meu pai vai para participar de uma conferência lá. Um avivamento estava varrendo a Argentina, algo violento. E quando ele entra lá, cara, que meu pai todo totalmente frustrado. Quando ele vai para casa com o pessoal lá, que ele chega lá, quem tava na casa adorando e tal, e era uma galera totalmente anônima, tá, Rafael? Não era uma galera, a gente fala desses nomes hoje, a gente Sim. fala, nossa, esses caras. Não, mas esses caras não eram ninguém. Era Aham. uma galera, tipo assim, de 18 anos. Por exemplo, a Heloísa Rosa tava lá. A Heloísa Rosa tinha 19 anos, ela era back do David, entendeu? O David Killa, tipo assim, ninguém Uhum. nem conhecia. Eram totalmente anônimos mesmo, Judson, essa galera. Então ele vai pra lá com essa galera, pra buscar um avivamento na Argentina, cara. Então, e o meu pai destruído. Meu pai, nossa, cara, nada a ver com a vibe deles, entendeu? E meu pai foi pra uma restauração mesmo. Quando ele chega lá, ele entra pro quarto, um quarto pequeno, como esse aqui, assim, que a gente tá nesse estúdio, e tinha uma bicama, né? Ficava um em cima e outro embaixo, e quem era o cara que dividia quarto com ele? Ele nunca tive esse cara na vida. Talvez se eu falar, quem tá nos ouvindo, talvez eu vou falar desse cara. Esse cara chamava Gregório McNutt. Ele morreu há uns 3, 4 anos atrás, no dia da conferência do Clamor, em Belo Horizonte. Ele faleceu, esse cara. Esse cara é um profeta, violento. Depois vocês procuram, dá um Google aí. Gregório McNutt. Foi um dos caras que mais incendiaram o Brasil sobre uma pregação bem pesada. E esse cara, mano, era um cara muito louco por Deus. Esse cara ficou 21 dias na Argentina, sem trocar uma palavra com ninguém, num jejum de silêncio e sem comer, velho. É um cara 21 dias? totalmente consagrado. O cara era louco, 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 mas assim, muito de Deus. E esse era um dos caras que estavam ali, mano. Então, assim, foi uma experiência muito louca. Quando ele entra na igreja do pastor Cláudio Freison, para o primeiro dia de conferência, eh, ele já sentiu algo diferente. Por quê? Porque ele percebeu que a atmosfera do ambiente era muito diferente. Por quê? Ele fala pra gente, né? Quando ele entrou, ele é como se ele empurrasse uma água ali dentro, cara. É como se tivesse uma piscina ali dentro. E ele empurrava uma água ali dentro. De tanta. Você sentia a densidade da unção. E aí, ele então pega e vendo aquilo tudo, fala, cara, que negócio diferente, tô vendo tanta crise na minha igreja e tal. O Cláudio Freison vem, ora por ele, quando ele cai com o poder de Deus, tinha milhares de pessoas lá dentro, eram filas que entravam e saíam, era um trem de louco. Quando ele cai com o poder de Deus ali, ele recebe uma renovação de Deus e ele acorda Amém. por volta, abre os olhos por volta de 3 horas da manhã, dentro daquela igreja. E havia uma multidão de gente lá, por quê? O que que acontecia? Não sei se você viu aquele levamento da universidade, né? Que teve agora, Sim, sim, nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. E eu já peguei um pouquinho já. Então, assim, aquele avivamento, cara, foi mais ou menos aquilo que não parava, as pessoas não paravam ali. Então a igreja era uma coisa assim, cara. Então, ele caiu na madrugada, ele levantou na madrugada, a galera tava ali ainda. Quando eles vão embora, ele começa a orar, cara. Ele entra numa crise. Ele entra ainda na Argentina, ele entra numa crise. Fala, Deus, o que tá acontecendo? Se eu trouxe aqui pra quê? Né? A comida começou a faltar, eles eram missionários, não tinham dinheiro direito. Então foram em busca de algo, mas eram missionários, cara. E ele começa a orar, Deus, o que que o senhor me trouxe aqui? Ele falou, eu trouxe aqui pra te matar. Ele falou, Deus, mas o meu velho homem já morreu. Ele falou, pois é, mas eu vim matar o velho pastor. Ele falou, Deus, mas quando eu prego, eu dou pão para as pessoas. Pois é, mas o seu pão é velho. Eu Uhum. quero te dar um pão novo. Amém. Deus, mas o meu vinho, as pessoas sentem a unção. Eu falei, pois é, mas a sua unção é uma unção velha. Quero te dar uma nova unção. E ali, cara, quando isso acontece, ele percebe que Deus estava restaurando algo nele ali. E eu tô falando de alguém que conhecia, cara, o poder de Deus. A gente veio de uma geração, a nossa igreja veio de uma geração de gente, cara, de pastores, caras, profetas no Brasil, caras que introduziram algo pesado no Brasil, né? A nossa igreja chama Vale das Bênçãos, porque ela nasceu na Rocinha, no Rio de Janeiro. Que bacana. É, o pastor que fundou a nossa igreja, né, a denominação Vale das Bênçãos, ele chamava Almir Guimarães. Foi um grande profeta. Para você ter uma noção, quem é esse cara? Foi ele que ensinou libertação para o R.R. Soares, Uhum. para esses caras todos. E quem era Almir Guimarães? Um cara, na década de 70, 80, que fundou essa igreja na Rocinha, e aí você fala, cara, mas por que Vale das Bênçãos? Porque, na verdade, o nome da igreja era outro, mas quem deu o nome foi os próprios bandidos.
Porque todo mundo quando chegava lá para ver a igreja do avivamento, a igreja que manifestava demônio, expulsava aquele negócio louco, cara, era uma igreja pequena, os bandidos falavam: "Ah, vocês estão procurando a igreja do" "Não, ela fica lá no Vale da Bênção". Ela ficava num vale, então a Rocinha ficava em cima, eles falavam: "Lá no Vale da Bênção". Então os próprios bandidos acreditaram a igreja de Vale da Bênção. Ó, e você falando assim, eu sou do Rio de Janeiro e Aham. neto de pastor, e quando pequeno eu acompanhava ele, quando ele era vivo, e ele era pastor numa igreja, uma das igrejas que ele foi pastor, essa é na comunidade do Rio de Janeiro, na Vila Vintém. Ah, legal. É, e eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi cara armado entrando dentro da igreja, Olha, com fuzil na mão, pedindo oração e chorando aos prantos de joelho, assim, ó, eles querendo respeitam largar muito, cara. querendo largar aquela vida e dizendo que não tinha, e pedindo a ajuda de um pastor ali. Olha só, mano. Eles respeitam muito, muito mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá nesse lugar, né? Mas foi essa história, cara. Então, assim, ele veio de uma história de poder de Deus, né? De poder de Deus. Ele era um cara, os pais dele espirituais eram muito, era uma coisa, se eu for, o dia que ele vier aqui, vocês vão ouvir muita coisa, era muita coisa que, assim, a gente chama, né, de milagres e tem sinais e maravilhas. Coisas Sim. assim que você fala, cara, isso Uhum. não existe aos olhos humanos, é uma coisa, e esses caras operavam nesse mover. Sobrenatural. Só que quando ele chega lá, Deus fala, Sansão tá velha, eu não quero que você coma o maná velho. Tem E algo sabe, novo. Rafael, cara, é isso que Deus tem pra gente, cara. Por isso que a Bíblia Amém. fala que o sacerdote, ele limpava, quando o sacerdote ia, qual que era um dos ofícios do sacerdote lá no santuário, lá no templo, né, lá no tabernáculo, era o quê? Era tirar as cinzas velhas. Por quê? Porque a cinza velha, ela atrapalhava o incenso novo de subir. E detalhe, tinha que levar pra longe do arraiar. Tinha que Ainda levar tinha pra isso, longe. não podia estar perto. Não podia estar E perto. eu vejo muito de muitas das vezes a gente flerta com aquele mundo passado. É. A gente, além de tirar da nossa vida, não adianta manter ele próximo, a A gente gente tem que fica levar ali, pra a longe. gente fica ali, cara, a cinza tá ali. E a cinza é o quê? Pô, lembrança de coisa que eu vivi, coisa legal, olha que isso queimou. Cara, tudo bem, queimou, mas queimou ontem, não queima mais. Então ele tirava para que um novo fogo acendesse ali. E o detalhe importante, agora vai entrar até um conhecimento de bombeiro, que eu sou bombeiro para quem não sabe. A É. cinza, ela não permite que a chama propague. Então, quando você limpa e tira a cinza, você propicia que a chama aumente. Realmente, que loucura, cara, tá vendo? Então, esse era o trabalho dele, era tirar o Exatamente. sacerdote tirava a cinza para que um fogo surgisse. Amém. É muito massa isso. É Então porque muita gente procura chama, procura fogo. Eu quero aham, fogo, manda mais, Senhor, faz de novo, faz outra vez, isso, mas cara. esquece de tirar, né? Porque aí fica preso ali, cara, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo outro. E é talvez esse passado que te atrapalha de uma nova experiência. É Porque verdade. você fica tão Preso. inchado com aquilo que você viveu, você, pô, já fui num, já aconteceu. Então, ali Deus falou pra ele: olha, você viveu, mas tá velho. Ou seja, tira essa cinza, tira esse vinho velho. E ali ele entende, cara. E aí Deus deu uma palavra pra ele. Deus deu uma palavra pra ele. Deus falou pra ele no quarto: Alvin, dentro desse assunto que Deus estava falando com ele, Alvin, a chave, a porta de tudo é a adoração. Aí, cara, ele vai, e aquilo soou pra ele como se fosse uma palavra profética, um direcionamento. Ele vai pra sala, onde a galera estava reunida, tocando, Ricardo tocando, Gregório ali, Heloísa cantando, a galera toda. Ele vai pra sala e ele fala com a galera, fala, gente, Deus me deu uma palavra. Só que a inocência dele, né, coitado, de um pastor muito tradicional ali no sistema eclesiástico, a minha igreja era uma igreja toda de uso e costume, Uhum. sai e tal, não sei o quê. Hoje a gente tem perdido um pouco disso, mas assim, a gente respeita muito, mas a gente tinha, que era algo que atrapalhava pra gente ali. E cara, ele vai pra sala e ele fala assim com aquela galera: "Gente, Deus falou pra mim que a chave de tudo é a adoração". Só que você falar isso pra ele foi uma grande palavra. Só que você fala isso para Ricardo, você fala isso pra Heloísa, os caras viviam isso, entendeu? E aí eles falam: "Então vamos adorar, gente". Aí e eles sem comida, cara, porque eles eram missionários, estavam ali já há 15 dias, parece. E eles começaram a tocar, até uma música que a gente conhece muito, que é Essência da Adoração. "Eu estou voltando". Ai, vocês começaram a cantar isso. De repente uma pessoa bate na porta, fala: "Ah, vocês são os missioneiros do Brasil e tal, vim cá trazer um regalo, um presente". Aí eles davam um frango, um sei e tudo era comida, cara, que era o que eles precisavam. Uhum. Não era dinheiro, era comida, né. E aí, Deus começou a aí ele entendeu, cara, tipo, Deus falou comigo, e aí ele volta para o Brasil. Quando ele Cheio. volta para o Brasil, cara, ele volta quando ele pisou no Brasil, eu me lembro que eu fui pegar ele tinha 8 para 9 anos,
Eu, como era, né, um criança de 8 anos, cara, você ficar 21 dias sem seu pai, eu fiquei louco, cara. Falei: "Nossa, eu quero ir lá pegar meu pai comigo". Quando eu vou lá eu já vi que estava algo diferente, cara. Fui no aeroporto com o irmão, vi que tinha algo diferente. Quando ele chegou em casa, eu me lembro que ele teve uma conversa, ele já veio meio decidido. Ele falou: "Olha, eu não vou deixar de viver tudo que Deus me deu lá. Ou Deus vai fazer algo na nossa igreja". Isso no Rio de Janeiro ainda. Não, aqui no em Formiga. Em Formiga É, já. Rio de Janeiro foi só a essência Tá. de onde veio a denominação. Aí ele falou: "Ó, ou eu vou viver algo novo de Deus aqui", né, a igreja lembra que eu te falei, estava dando um problema e tal. "Ou Aham. viver algo de novo de Deus, ou eu vou sair fora. Eu vou fazer o que Deus mandou, eu vou para outro lugar. Só que eu não dou conta mais de vir numa caixinha onde eu prendo o mover de Deus. Pra mim não serve mais. Eu vivi algo diferente". É aquela máxima, né, Isso foi que ano? 99. 99. É, aquela máxima, quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver outra coisa, cara. Uhum. Então ele voltou nessa, ele falou: "Eu não, ou algo vai acontecer de Deus, ou eu tô fora". Cara, ele voltou decidido, mano. Só que o que que aconteceu? Ele ficou 21 dias fora. Então, uma igreja pequena, minha cidade tem 60.000 habitantes. Então é um interiorzão, mineirada mesmo ali, da gema. Cara, quando ele volta, algumas pessoas começam, obreiros já começam a ir lá visitá-lo. "Pastor aí, como é que foi a experiência e tal?". Irmão, Você todo tinha quantos membros nessa época? cara, é igual eu tô te falando, 150 a 200 no máximo. Uhum. Quando as pessoas começam a ir lá em casa, a visitar ele, eu me lembro disso, tinha uma cozinha que era separada da sala. Quando as pessoas entravam na sala, as pessoas já começavam, sem ele contar nenhum tipo de experiência, o que tinha acontecido, elas começavam a chorar compulsivamente, compulsivamente. Eu achava aquilo estranho, as pessoas começavam a chorar, chorar, chorar. E o mover de Deus vinha, e as pessoas caíam no chão, começavam a rir, cara, coisa que eu nunca tinha visto na minha igreja. Minha igreja era muito, bem, esquematizada ali, tradicionalzinha ali e tal. Tinha o poder de Deus, mas era algo assim, cara, não era muito tranquilo, não tinha esses negócios, Bem não tradicional. existia esse tipo de coisa não, cara. Era bem ali e tal, bem. E aí, cara, as pessoas começavam a entrar, 2, 3, e começavam a cair com o poder de Deus, coisa que eu não via acontecer, cair aquela manifestação. E eu comecei a ficar louco, falei: "Que doideira". A ponto de eu comecei eu não conseguia parar de chorar, eu só sentia aquele negócio, cara, uma essência de Deus. E aí, rapaz, a gente foi para o primeiro culto que ele volta. No primeiro culto, quando ele voltou, a igreja estava cheia, lotada de gente. E não era assim, cara. Estava abarrotada de gente. E quando ele começa a pregar, as pessoas começam a veio um mover de Deus tão grande, uma manifestação de Deus tão grande, que a partir daquele culto, o que que começou a acontecer? Muito. Isso foi normal por vários meses. As pessoas começavam a receber durante o culto manifestações de obturação de dente. Elas começaram a sentir gosto de prata na boca, ao que abria estava tudo brilhando, dourado, prateado, a de forma sobrenatural. Deus trazia restauração em dentes, cara. Eu tô te falando de gente que eu tenho lá hoje, que são Sim. pastores meus lá, nossos lá, que quando ele abre a boca, ele te mostra, todo prateado, assim, 10, 3, 4 obturações. É o Até sobrenatural de hoje, Deus, né. até hoje. E ele procurou o dentista e falou: "Olha, realmente tá tratado, tem uma obturação, mas eu não reconheço esse material, nunca vi". Glória a Deus. Uma coisa de louco. Aconteceu várias vezes comigo de aparecer na minha Bíblia, na minha mão, manifestações de ouro e pedras mesmo, assim, de ouro brotar da minha mão. Eu tô falando que eu tinha 8, 9 anos, cara, eu vi isso acontecer, eu vi na minha frente isso acontecer. E ali, e isso foi tão forte o sobrenatural de Deus nessa época ali, que a igreja abarrotou de gente de uma tal forma que, a igreja começava a dar fila, a gente teve que fazer 3 cultos. Só que nesses 3 cultos, a igreja dava fila no quarteirão, para as pessoas entrar. Era uma fila saindo e uma fila entrando, e essa fila que entrava, ela dava a volta no quarteirão da igreja, para entrar. Foi algo assim, algo Sobrenatural. surreal, cara, sobrenatural. Foi nessa época que ele conhece o Randy Clark, do Avivamento de Toronto, pessoalmente, na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Tanto é que quando ele conta para o Randy do que estava acontecendo, né, "Olha o que está acontecendo na minha igreja e tal", o Randy Clark tira uma foto, não tinha celular, assim, digital naquela época, né, ele tira uma foto da carteira, Belo Horizonte isso, e ele mostra aqui, ó, o que está acontecendo na minha igreja. Aí quando ele mostra a foto, cara, tinha uma foto de uma mulher adorando a Deus, e o cabelo todo branco. Daí ele falou: "Ó, que é uma senhora?" Não, não é uma senhora. Isso aqui são penas de anjo que caem durante a Nossa. administração em Toronto, novamente Toronto. Então, assim, a gente foi embarcado nisso. Aí, nesse meio termo, eu, num desses cultos de avivamento, tô na escolinha das crianças, porque eu ainda era criança.
né? A gente esquece disso, eu ainda era uma criança. Eu vi tudo isso, mas eu era menino. Eu ia pra escolinha, eu ia desenhar, né, como toda igreja tem. Só que nesse dia, a professora tinha faltado, cara. E mandaram uma obreira lá do manto lá, que até hoje é uma mãe espiritual, é a famosa irmã do Irmã do coque. Coque. Elas sempre estão nessas, né. E mandaram essa, cara, porque ela era pau toda obra, e ela foi cuidar da gente. Só que como ela não tinha material nenhum, que a outra tinha faltado, falou: "Ó gente, eu não tenho material nenhum, não tem desenho, tem nada, vou botar esses meninos pra orar". Ela pegou, reuniu 20 crianças dentro daquela sala, que eram os meus amiguinhos ali, falou: "Vamos orar, porque não tem nada aqui não, não tem material, não tem nada, vamos orar". Daí ela começou a orar, só que ela era muito, muito reteté, cara. Muito E ela zala. não sabia orar, tipo, mais ou menos não, ela não sabia nem que ela estava falando pra criança, ela estava ali pra cumprir o papel. Que ela começou a orar, cara, ela botou a gente em fila, e ela começou a impor as mãos: "Deus, enche eles", o que ela não queria perder o mover do culto, e ela começou, né, provocar ali mesmo. Nessa, rapaz, ela começou a orar por batismo do Espírito Santo. Quando ela chegou em mim, eu vendo meus amiguinhos caindo, falei: "Que negócio doido", eu não estava só que ali, cara, já fui contagiado e eu caí. Quando eu caio, eu começo a falar em outra língua. Eu não fui batizado, eu acho que eu fui embriagado mesmo, porque o que aconteceu, eu fiquei quase 3 dias orando em línguas, cara. Eles desceram a gente muito chapado, muito embriagado da presença de Deus, a gente desceu para o culto. Quando a gente desceu, o mover estava acontecendo ainda, as pessoas estavam na frente. O meu pai lá do altar, ele viu o que estava acontecendo, ele falou: "Tem algo diferente, esses meninos estão chorando muito, tá acontecendo algo de Deus ali". Eles falaram: Hoje eu não vou orar, quem vai orar são as crianças". Daí a gente vai pra frente e começa a impor as mãos na cintura, né, porque a gente tinha altura, nas pessoas, e as pessoas começam a cair. Quando a primeira pessoa caiu, eu olhava pra minha mão, caía outro menino, né, cara, que negócio doido é esse? E ali, cara, começou uma experiência muito doida com Deus, porque eu fiquei 3 dias orando em línguas, 3 dias assim, eh, no outro domingo uma moça procura minha mãe e fala: "Olha, seu filho tem um negócio, tem algo acontecendo com ele". Eu tinha um nódulo no seio, tamanho de uma laranja, e desapareceu, cara, naquela oração. E ali, rapaz, as coisas começaram. O que que aconteceu? A partir desse momento, dessa experiência, eu eu fui por uma busca incontrolável por Deus. Eu perdi a graça com tudo. Tudo pra mim era Deus era melhor. A presença de Deus é busca o meu sabe o que que era a minha eu não tô contando vantagem, só pra você entender a história. A minha diversão de criança era chegar em casa, na época eram uns VHS, né, cara, uns fita Sim. cassete, assim, VHS, não era videocassete, Uhum. videocassete. Colocava lá, cara, e tinha uma fita, mano, que um pastor amigo nosso da Argentina trouxe, de Pensacola, Avamente Pensacola. Não sei se já ouviu falar de Rodney Brown, Lindell Cooley, Avamente Pensacola. Eu colocava aquilo ali, cara, e eu ficava horas orando com aquilo ali. A ponto de uma irmã que trabalhava lá em casa, como doméstica ali e tal, ela ajudava minha mãe, ela limpava o meu quarto. Quando ela sacudia a cama, assim, o lençol, cara, quando ela sacudia, mano, não era poeira, era como se fosse um pó brilhante, assim. Aconteceu o caso da minha mãe entrar no quarto e cair, cara. Eu passava 4, 5 horas, chegava da escola meio-dia, almoçava e ia para o quarto orar até às 6, 5 horas da tarde. Isso eu tô falando de 10, 11 anos de idade, né, nesse tempo. Então eu cresci nisso, cara, né. Eu estudava para falar para meu pai: "Ó, o dia que eu formar, eu vou para a obra". Então essa máxima de filho de pastor e tal, não rolou Entendo. muito comigo, tanto é quando eu formei, fiz 18 anos, entreguei o diploma para meu pai, falei: "Olha, a partir de hoje, eu fiz o que eu tinha que fazer para você, eu vou para o campo, eu vou pregar o evangelho, eu vou embora". Estava bem decidido. Então, mas aí esse dom ministerial de pastor, você fala que ir para o campo como o quê? Como mais como um evangelista? Eu Como olha que que você doideira, descobriu esse eu dom? Esse dom pra de te falar a verdade, mano, eu nunca soube que eu era pastor. Qual que era o desejo do meu coração? Ser usado por Deus. Eu não tinha esse negócio: "Ah, eu vou ser pastor, eu vou não precisava de ser". um título, não queria esse nunca almejou o Nunca. título. Tanto é que hoje pra mim ser chamado ou não de pastor nem faz diferença. Eu queria ser usado por Deus, entendeu? Só que no Brasil, só pra você entender, no Brasil, cara, quando a gente fala sobre questão de ser usado por Deus, tudo é pastor. Você já percebeu isso? O cara Uhum. converte amanhã e começa a pregar, ele é pastor. Não, ele não é pastor. Pode ser um evangelista, pode ser um E mestre. estava até vendo exatamente isso aí, eu estava vendo esses dias uma frase interessante, que ela falava bem assim: "Se você foi chamado a evangelista, não se rebaixe a pastor".
Porque muita gente tem isso. Se você, vamos dizer assim, se você é uma caneta, não varra o chão. Você Justamente, não cara. pode ser uma vassoura. Você É, tem que entender que Deus tem um chamado para você aonde Ele quer, é. Mas acho que no entendeu? Brasil foi um pouco do isso é um pouco do Brasil mesmo, cara. E o assim, e é tão nobre a gente ver, assim, todos esses outros, ser um profeta, É. ou um mestre, um evangelista. Olha quanto o evangelista é nobre. Eu É. estava conversando isso com um amigo meu que esteve aqui em casa ontem, e ele falou assim, e a gente vê, percebe que ele tem um chamado evangelístico. Ele fica em cima da pessoa 1 ano, 2 anos, 3 ele não desiste. Aham. Ele fica em cima, ele vai, ele busca, ele leva para o culto. Ele é bem evangelista, Uhum. sabe. E aí ele fala que: "Ah, mas teve um pastor que queria que eu virasse pastor", vamos dizer assim. E ele falou: "Não, cara, mas o meu chamado é evangelista". E é tão nobre, né, é tão É. nobre, porque a gente vê, assim, que eu até comentei com ele, eu falei: "Olha só, cada um o corpo, a igreja, depende de todo mundo, É. dos 5. E o que gera ovelha é ovelha, né, Isso, o cara. pastor ele vai cuidar, nobríssimo. Só que muita gente acha que tem que ser, às vezes, o ápice é ser um pastor, e não é isso. O ápice é ser aquilo que É, Deus te isso chamou nos para ser, não é? Estados Unidos é muito separado isso, cara. Você pode ver que lá você vê, tipo, Billy Graham, essa galera, você vê Evangelista. Oral Roberts, Kathryn Kuhlman, era uma galera eles sabem separar isso, os 5 ministérios. Mas eu acho que porque talvez é um pouco cultural mesmo, a gente foi colocando tudo dentro da mesma do mesmo saco ali, todo mundo falou: "Ah, vamos todo mundo que é usado é pastor". Você tá entendendo? Então por isso que na minha época pra mim, cara, eu me tornei pastor porque, foi o caminho, não que eu não tenha um chamado pastoral, nada, eu acho que foi um caminho do lance de ser usado por Deus, eu queria ser usado por Deus. Mas eu acho que tá tendo um pouquinho de uma restauração disso, de um entendimento maior nessa geração, algumas pessoas estão pegando isso. O ano passado, eu tive o prazer de conhecer e levar na minha igreja o Dave Leonardo. A gente sentou com e eu Teve um assim evangelista nato, né? pois é, cara, e eu assim, praticamente eu Apesar particularmente de ser pastor, né, de eu nem ter o conheci título. é isso, as pessoas chamam, mas eu nem conhecia o Dave, assim, eu não assistia muita coisa dele, nada, porque por isso mesmo, eu acho que ele é uma pegada tão evangelística, que pra mim não era um material tão, Ele assim fala para aquele pessoal que precisa daquilo ali. justamente, É cara, aquele e pessoal que não glória a conhece aquilo. Deus, cara, ele é bom demais. Isso aí, assim, quando eu sentei na mesa com ele, na igreja, a gente sentado, Você assim conheceu ele realmente. sim, aqui, a gente estava Uhum. conversando assim mesmo sobre isso, e a gente conversando e ele falando: "Cara", falando: "Jonathan, sabe o que é o negócio, cara? Eu entendi". Porque a gente entrou no assunto que às vezes algumas pessoas falam mal e tal. "Ah, é muito açuquinha, não sei o quê, muito trem o evangelho muito açúcar dele e tal". Ele falou: "Cara". Prega muito amor, já ouvi falar Isso. muito que prega Tem muito gente que amor. muito Eu critica. eu passei a entender esse lance do que ele fala para quem ele precisa falar. Isso, cara. Não é para mim, não é para, entendeu? Não é pra gente que ele tá falando. Então, só que eu também entendia isso, eu falava isso. Tanto é que quando eu recebi eles me chamaram: "Jonas, você quer", até foi um amigo meu, comum que gerencia ele e tal, que agencia ele, falou: "Cara, você quer levar o Dave aí e tal?". Eu tive um pouco de dificuldade com isso, falei: a galera: "Ah, mas ele é muito caro, mas a gente não tá trazendo ele aqui pra pregar pra igreja, tô trazendo ele aqui pra algo evangelístico". E aí, eu queria ouvir isso dele, o que que ele pensava sobre isso. E aí ele falou comigo: "Jonas, sabe o que é o negócio, cara? Eu demorei um pouquinho, mas hoje eu entendo plenamente por que que eu não as críticas não me abalam nem um pouco o que o mundo evangélico fala de mim. Por quê? Porque eu entendi a minha identidade, eu sei onde eu tô, e aonde eu tô fazendo o que eu tenho que fazer". É um chamado, né? É ele Quando você Deus, tem isso ele tem que prestar conta com cara, Deus. Rafael, Se quando Deus você chamou ele para entende isso, aquilo. cara, quando você entende isso, velho, você para de paranoia. Você para de querer, tipo assim, você tem que pregar. Não, eu sou ministro de louvor, eu vou adorar a Deus, cara, eu vou, entendeu? Então, você para O de Thiago Brunet fala muito isso, ele fala que as pessoas falam assim: "Ah, mas você só fala de sabedoria, você só fala de". Ele vira e fala: "Eu fui chamado eu chamo para tratar emocional". Se você gosta de especialista em Apocalipse, procure 20 vai especialistas em para outro cara, Apocalipse, velho. mas eu fui chamado para isso, e eu sei qual é o meu chamado, e eu É. tenho que prestar conta para Deus. A verdade, mano, a gente tem que parar, a gente tem que, sabe, assim, a gente tem que sair um pouquinho dessa se você ficar meio nessa bolha evangélica, assim, do que as pessoas estão falando, você neutraliza o seu chamado, velho. Você para de ser usado por Deus, porque às vezes Deus queria te romper tanto numa área, mas você escuta tanto o irmão que fala: "Não, cara, mas isso aí você senão você tinha que cara, faz o que Deus tá isso aqui é um chamado de Deus, o que você tá fazendo é um chamado de Deus, entendeu? Deus tá te levando, velho. Então é isso, e nessa época eu só queria ser usado por Deus. Então, quando eu falei pro meu pai: "Pai, eu vou te dar o diploma, tô te dando o diploma e eu estou indo esse lance de ir embora, eu queria fazer um seminário", porque na época é o seguinte, o que que você pensava? Pensava o seguinte: "Olha, todo mundo que é usador vai para um seminário aprender para fazer alguma coisa", O né. seminário que você fez ainda era de terno e gravata? Aí, cara, vai escutando, né. Aí eu falei: "Cara, eu vou para o seminário".
Aí meu pai, velho, ele viu que o negócio era sério, rapaz. Porque quando eu saí da escola, eu sempre falei isso pra ele. Só que eu acho que no dia que eu entreguei o diploma, eu acho meio que ele entendeu que eu tava falando sério, cara. Ele viu que não era zoeira. Falou: "Ó, o menino tá levando o negócio a sério mesmo". E aí, o que aconteceu? Eu falei: "Olha, tá aqui e tal, vou". Comecei a estudar, tinha uns amigos meus morando na Suécia, cara, em Estocolmo, e eu falei: "Cara, eu vou para um seminário lá, tinha um pastor muito massa lá, pastor Joaquim, eu vou pra essa igreja, cara, não sei o quê", comecei a fazer N planos. Aí, velho, meu pai viu que eu estava me movimentando pra ir embora mesmo. Os bastidores em casa, ele viu que eu estava me movimentando pra ir embora. Ele chegou um dia e falou: "Você tem um chamado de Deus mesmo?" Eu falei: "Tenho, ué, tenho um chamado de Deus, eu quero isso pra minha vida e tal". E aí foi onde ele falou comigo, falou: "Cara, então, entra no carro aqui". Isso era uma terça-feira de manhã, um negócio assim, meio de semana de manhã, "Entra no carro aqui". Entrei no carro, e um outro pastor, que até hoje é pastor com a gente lá, e na época era ele, né, entrou no carro, os 3 ali, eu e ele, fomos pra uma cidade perto chamada Divinópolis, e quando entramos naquela cidade de 300.000 habitantes, e totalmente diferente da minha realidade, 60.000, uma rocinha pra uma cidade grande, mano. Chegamos ali, e ele começou a andar na cidade comigo, conversando: "Você tem um chamado?" Que eu falei: "Eu tenho, Deus tá me falando tal". Aí ele falou assim: "Então tá, se você tem um chamado de Deus, a semana que vem eu quero que você muda pra cá". Aí eu já engasguei, falei: "Quê?" Pensei que eu ia para o seminário, né, tal, "semana que vem, mas e o seminário?" Falei: "Não, se você tem um chamado de Deus, Deus vai te honrar aqui". "Vai honrar com o quê?" Ele falou: "Olha, eu tenho 5 pessoas não crentes aqui que querem começar uma célula, precisam de um líder de célula. Eu vou te dar um kitnet pra você morar, uma cama pra você dormir e comida pra você comer. Se você quiser, viver aqui assim, se você tem um chamado de Deus, Deus vai te honrar". Falei: "Cara", eu tinha 18 anos, eu ia fazer 19. Falei: "Mano do céu, Deus", e aí eu entrei, porque o meu pai, cara, uma coisa que foi muito legal do meu pai nunca falou assim: "Ah, você tem um chamado, tem, então prega aqui". Já Uhum. tinha 2.000 pessoas pra me assistir todo domingo. "Prega aqui, canta aqui". Meu pai nunca fez isso, cara. Meu pai sempre foi o seguinte: "Você só tá onde você tá, porque Deus te levou". Uma outra, entre aspas, não que isso aconteça, não é que a gente é merecedor de nada, mas porque você chegou lá. Tá? Não foi porque eu te coloquei. Não foi porque eu, como pai, te pus como pastor. Não. Isso nunca. Ninguém nunca pode falar de mim. Esse é um privilégio que eu tenho, cara. Ninguém nunca pode falar que eu fui um privilegiado. Entendi. Né? Eu passei pela escola que ele passou. Uhum. Né? Pelo seminário que ele passou. Então eu falei, então tá bom, eu vou. E porque eu tinha uma coisa dentro de mim, cara, que ele meio que me desafiou, velho. Entendeu? Ele meio que, tipo E assim. assim, muitas vezes a pessoa pensa, eu vejo assim, olha, vê um pastor às vezes pregando igual para 2.000 pessoas Aham. e até fica querendo estar naquele lugar ali, mas não sabe do começo, né. Do Não. começo de o pastoreio, que ali é um pastoreio de 5 pessoas, né. Sim. Ninguém começa pastor, porque o pessoal acha que o povo Não, começa pastor, mas tem toda uma trajetória, tem todo um caminho a ser é. percorrido, tem todas essas dificuldades que você falou, né. Até Porque porque que se você atravessar caminho, cara, não vai, mano. Eu acho que Deus te levanta, mano. tem que passar pelo processo, Tem que passar, cara. Eu me e entender o é, processo. eu me lembro que mesmo E na ali frente a gente entende. não, mesmo ali em Divinópolis, eu fui ser consagrado a pastor 3 anos depois. E eu me lembro que quando eu fui ser consagrado, eu era evangelista, assim, era considerado como Uhum, evangelista, mas isso nem importava, a gente falava muito disso. Mas quando eu fui ser consagrado a pastor, por que que eu fui consagrado? Porque eles já me chamavam de pastor. Eu já tinha as ovelhas que me chamavam de sim. pastor. Tanto é que o dia que eu anunciei pra minha igreja, eu vou contar histórias aí aqui pra vocês entenderem. Aí já lá na frente um pouquinho, quando eu fui falar: "Ó, gente, ó, vou ser consagrado a pastor dia tal, vocês vão lá". A igreja parou no final do falou: "Não sabia que você não era consagrado, não?" Uhum. Por quê? Pra eles, Já era pastor. eu já fazia, cara. Eu falo uma coisa, Rafa, chama de Rafa aí, À já vontade. tô íntimo já. Uhum. Ó, Deus cara, faz isso mesmo. ó, vou te falar um negócio, mano. Ninguém é por Deus, é claro, existem isso por mãos humanas, mas uma pessoa guiada por Deus, ela não é colocada. A unção não é pra te colocar, é pra te reconhecer. A unção não te coloca, a unção te reconhece. Opa, não tô entendendo, cara. Quando a unção vem sobre você, você não se torna, você já é. É uma confirmação, né. Davi, quando recebeu a unção de Samuel, ele não foi colocado, ele só foi reconhecido. Então, se você não tá, é porque Deus ainda não te reconheceu. Uhum. Deus ainda quer provar o seu coração. Deus quer que você mata muito urso e muito leão ainda.
Você tá entendendo? É porque talvez você tá lá no pasto, mas seu coração tá no trono. Deus quer gente que tá no pasto, mas tá no pasto, cara, não quer tá no trono, né. Davi nunca quis trono. Davi Teve oportunidade na quis mão dele honrar diversas Deus, velho. vezes e Sim, cara, Deus quis a honrar. diferença estava ali, o coração dele. E essa é a diferença, porque muitos dos seus irmãos, na batalha, falam: "Um dia eu quero ser rei". Davi fala: "Eu só quero fazer o que Deus mandou fazer, cara". Talvez foi essa a Quantos diferença. anos que ele não esperou ainda depois de ser ungido, né, Tá entendendo, até cara? se tornar rei. Talvez foi essa a diferença. Então a unção ela não te põe, ela te reconhece. Quando eu me tornei oficialmente um pastor, eu fui reconhecido pela unção. Mas eu já era. A unção já estava sobre mim, eu já fazia aquilo. A unção foi só a confirmação. Então, a E minha nesse período você escola ficou quanto tempo em Divinópolis? aí nesse período, cara, eu fui pra lá então com os 19 aos 18 pra 19, foi uma migração, tipo, era poucos meses pra fazer 19 anos. Eu me lembro que a minha mãe ficou 3 meses chorando, velho. Por quê? Foi o primeiro filho a sair de casa, e eu acho que ela tinha muita convicção do que eu vou falar agora. Eu acho que ela sabia, porque eu falava isso. Ela sabia que eu não ia voltar. E eu nunca mais voltei mesmo. Eu saí aos 18 e nunca mais voltei. Eu tenho 31, 32, eu nunca mais voltei pra casa do meu pai. Nunca mais. Por quê? Eu saí, cara, e ela chorava, cara, porque o que acontece, mano? Ela chorava porque eu vivia numa cidade grande, ia lá poucas vezes, porque, o tempo que você tinha era o final de semana. O final de semana eu estava ralando na igreja. Então, eu ia poucas vezes lá. Então, o que acontecia? Ela ficou 3 meses chorando ali, velho. Tipo, nossa, não sei o quê e tal. Eu tinha época de tipo assim, de eu falar: "Não, eu não vou voltar, cara, não vou voltar". Fiquei uns 3 meses assim. E ali eu comecei a pregar, cara, essa célula começou a encher, a minha casa enchia. E aí, foi um cara amigo meu, que hoje é pastor comigo lá, o Dudu. Ele foi pra lá me ajudar, foi morar comigo lá. E eu lembro, cara, que a gente fazia 5, 6 células por semana. Por quê? Porque ninguém era crente. Então, era eu e ele liderando 3, 4 células, entendeu? Era uma loucura, velho. Então a gente e assim, irmão, tudo que você eu não tinha, naquela época, né, por mais que é um passado recente, ainda não tinha essa evolução da mídia digital. Então não tinha Instagram, não existia isso ainda naquele tempo. Eu tô falando de 2010, você pode pesquisar que ainda não Facebook, era o estava Facebook, é maior. começando, cara. É, começando o Era Facebook. Orkut, ainda estava acabando o Era o fim Orkut, do começando Orkut para o isso. início do Facebook, não era nada que todo mundo cara, ninguém tinha Não tinha essa 3G, ferramenta que não tem tinha hoje em dia. 4G, esse negócio não existia Sim, isso não. Internet era era uma uma coisa dificuldade. ainda era um pouco difícil. Tinha mas era muito difícil ainda. Telefone, ainda era aqueles telefone. Sim, era muito difícil. Então, o que que era a ferramenta? Eu cansei, cara, de pegar folheto e ir de casa em casa, cara, nos bairros ali, pregando. Rodei todos os bairros daquela cidade ali, todos assim, na onde estava a redondeza da nossa igreja ali, rodei todo mundo. Ou, cara, eu ia, atravessava, a cidade, meu pai cismou uma época de um programa de rádio, o horário mais barato era cedinho, 6h30. Só que pra mim chegar numa cidade de 300 mil habitantes, 6h30 numa rádio, mano, no lugar onde eu estava sem carro, não tinha carro. Eu atravessava a cidade andando, cara. 1 hora pra chegar na rádio, pra chegar às 6h30 lá, pregar e voltar pra então eu lavava a igreja, eu fechava a porta, eu cuidava do som. Não, isso que tá falando já agora em Formiga, né? Não, tô Lá falando de ainda, Divinópolis, mas cara. lá já tinha uma igreja, Porque o uma que aconteceu? Quando eu fiquei nesses 3 meses, bombou tanto que a gente teve que abrir um cômodo entendi. na Paraná. Tá, Uhum. desculpa, eu não falei sobre isso, a gente abriu ali. E ali, cara, o que aconteceu? Eu tinha 50, 60 cadeiras, então ali eu fazia tudo. Eu limpava, eu lavava banheiro, tudo que você imagina, de igreja eu fiz. Contabilidade, lavar banheiro, som, tudo era eu. Louvor, porque não tinha nem louvor, não tinha ministro, então eu fiz tudo na igreja. A gente fazia tudo. Tá vendo? Eu passei por tudo, cara. Sim. Foi todas as etapas. O cara que quer ser pastor, eu acho que ele tem que fazer tudo, cara. Ele tem que Tem que saber todos conhecer, os né? setores da igreja. Você já pôs a mão em todos, entendeu? Então, assim, eu fiz todos esses setores. Eu acho que ali ele ganha muita identidade, muita autoridade, sabe. Isso é interessante, isso aí a gente leva para qualquer lugar da vida, sabe? No quartel, por exemplo, um sargento, Aham. ele para dar uma ordem pelo soldado, ele tem que ter passado por aquilo ali, porque Hum. você vai saber o quanto que ele aguenta ficar em pé, Nossa, mano. quanto que ele aguenta de frio numa madrugada, numa sentinela. Então é interessante ele passar, né. Aham. E na igreja também não é diferente. O pastor, quando ele vai delegar algo, ele Ele tem que va saber o que que a ele ovelha aguenta. valoriza, cara. Ele valoriza, mano, entendeu. Eu passei por isso, então assim, eu passei por todas essas fases. Então a igreja começou a crescer e tal. Eu me lembro que eu tive fases foi tudo não, cara, foi muito difícil. Por exemplo, eu estava acostumado com uma igreja de 2.000 pessoas me assistindo. Num culto, num domingo à noite. Eu cheguei aí eu vou pra um lugar e tal,
E eu tenho 50 cadeiras com 5 pessoas assentadas me assistindo domingo à noite, velho. É onde eu fazia tudo. E aquilo ali, cara, tinha dia, mano, que eu ia pra lá que eu falava, eu não queria, cara, que eu falava: "Deus, esse negócio aqui, será que é pra mim mesmo?". Eu vi que era pra mim, eu tinha que passar por aquilo, pra testar o meu chamado. Falei: "Será que isso é pra mim mesmo?". Eu me lembro de um culto desse que eu estava tão desmotivado, cara, mas tão desmotivado, falei: "Deus, não é possível, cara, ninguém vem". Porque era aquele negócio assim, cara, ele pregava tanto, velho, e o que você mais escutava era assim: "Tô lá hoje à noite, pode deixar, eu vou". Aí eu pensava assim com o meu amigo, falava pro Dudu: "Cara, nós tem 50 cadeiras, mano, nós visitou mais de 100 pessoas hoje, não vai caber". Cara, se aparecer 10 era muito. E que me frustrava, eu falava: "Meu Deus, eu prego tanto, cara". E aí, nesse dia Deus me ensinou. Aconteceu um episódio num domingo, eu preciso contar isso, cara. Aí num domingo, eu sentei lá atrás, no último banco, na porta da igreja. E eu falei para meu amigo, eu ia pregar. Eu falei para meu amigo: "Cara, eu não vou pregar hoje. Eu não quero pregar, eu tô muito chateado, cara. Tá chateado com Deus, velho. Eu tô muito chateado, mano. Eu prego pra caramba o dia inteiro pras pessoas e nada, e a igreja não enche, velho". E aí, porque eu queria fazer, eu queria, na minha força de pregando e tal. Nesse dia, ele falou: "Então eu prego pra você". Aí ele foi pregar. No meio da pregação dele, cara, quando ele começou a pregar normal e tal, tinha um povo muito louco, mano. Deus mandava só uns doidos, só que a gente tinha ninguém, então eu amava os doidos, era bêbado, doido. Quando você não tem ninguém, você valoriza até os ruins, mano. Até os que tá assim, nossa, tinha umas 2 senhoras lá que elas brigavam o culto inteiro. "Tá vendo? Isso é pra você". Elas eram irmã uma da outra. Hum. "Ah, eu tô te falando, isso que tá falando". Cara, era uma loucura. Eu falei: "Meu Deus, o que eu tô fazendo?". Mas aí, cara, ele começou a pregar, e a pregação normal, no meio da mensagem aconteceu um episódio, ele, no meio da pregação, eu lá atrás, quase dormindo assim, ele não tá ali, um som começou a sair nas caixas. E esse som era uma voz de uma criança. E essa voz falava assim: "Eu estou derramando meu amor sobre vocês". E eu estava muito frustrado lá atrás. Eu olhei assim, cara, as irmãs, as pessoas estavam ali, não era nem novo convertido, todo mundo. Eles olharam assim pra mim, né, pro pastor e tal, eu falei pro Dudu: "Continua aí". É tudo muito normal, muito pequenininho. E aí ele continuou pregando no microfone. E a voz veio de novo da criança: "Eu estou derramando meu amor sobre vocês", nas caixas de som, cara. Aí aquilo eu falei: "Gente, mas não é possível que deixaram a gente 2 microfones sem fio". Aí eu falei: "Não é possível que deixaram". Eu conhecia tudo, os equipamentos tudo. Tinha 2 microfones. Pegaram, certeza. Teve um menino Hum. que pegou. Fui lá na salinha das crianças, tinha uma salinha bem improvisada. Eu falei: "Ô, tia", lá, era a tia das crianças lá, falei: "Que algum menino pegou o microfone aqui e tal". Ela: "Não, você tá doido? Nenhum menino saiu daqui". Eu comecei a vasculhar, não tinha microfone nenhum, olhei que o microfone estava lá do lado, o outro reserva estava lá na mesa de som. Voltei para o meu lugar, falei: "Dudu, continua". E ele continua, a voz falou de novo: "Eu estou derramando meu amor sobre vocês", na caixa de som, cara. Aí aquilo eu já arrepiei, falei: "Cara". Aí o culto parou, cara. Aí nem as pessoas que estavam assistindo o culto ficou com medo, levantou, falou: "Ó, tá acontecendo alguma coisa, pastor, tá acontecendo alguma coisa". Aquele temor, veio aquele medo, cara. E aí, rapaz, quando aconteceu isso, eu entendo de som, assim, um pouco de som, eu trabalhei na igreja, adolescente. Falei: "Ô Dudu, cara, zera tudo aí, cara, põe tudo no zero aí". Ele Hum. foi lá na mesa e baixou tudo. Agora continua pregando, prega sem microfone, tem pouca gente aqui mesmo. Ele continuou, aí ele falou: "Ah, vou continuar sem microfone". Quando ele continuou a pregar, a hora que ele falou a primeira palavra, a voz veio nas caixas de novo: "Eu estou derramando amor sobre vocês". Eu falei: "Cara", aí o trem ficou pior. Aí um já começou a sair lá fora, eu falei: "Não, irmão, tem algum trem errado", comecei, já nem Uhum. imaginei que era Deus, nada não, falei: "Você Uhum. fica doido, cara, é uma experiência que você não tramita muito se é Deus ou se não é. Na hora você só tá preocupado, você fica, é muito medo que dá, a palavra que eu te falo é medo". E aí eu falei: "Dudu, não". Aí o que que eu fiz? Eu fui lá na tomada e Eu tô me lembrando de desliguei. Jesus quando estava andando sobre as águas e Pedro assustou também. Eu estava Porque tipo muita assim, gente fala assim: "Ah, você assustou", mas talvez a gente se assustaria também do mesmo jeito, cara, as ou até pessoas não mais. sabem que eu sou sobrenatural. Eu fui lá na tomada e desliguei a tomada. E a hora que eu desliguei a tomada, faz aquele barulho da potência desligando, Uhum. porque eu não zerei ela, não flertei ela, fez aquele o som desligando. Quando fez esse barulho, todo mundo tipo: "Ah, agora, glória a Deus, alguém foi lá e desligou o trem direito". A hora que todo mundo sentou, a voz: "Eu estou derramando", dentro das caixas. Aí aí a hora que a voz falou, com a potência desligada, tudo desligado, o culto acabou. É engraçado quando eu conto isso, porque: "Nós vamos derramar", não, não teve derramar, aí o culto acabou. Aí a gente fechou a igreja com medo, cara, porque a gente viu que era a voz de Deus falando audivelmente dentro daquele lugar. E aí, rapaz, foi uma experiência mais aí naquele dia, Deus falou comigo: "Não é pelo que você faz, é a minha presença, é Hum. a minha unção.
é o meu amor. Aí eu falei, cara, Deus tá selando esse negócio aqui. E aí foi aonde eu mergulhei, cara, em oração, não em pregação. Deus me lembrou de uma frase que ele falou pro meu pai lá em Belo Horizonte, no início que eu contei. Qual era a frase? Ele passou por esse mesmo processo. E um dia Deus falou assim pra ele: sabe qual é o seu problema? É que você fala muito de mim pro incrédulo. E eu quero que você fala mais do incrédulo pra mim. Então, não é o quanto Entregar você ele em oração, né, interceder pelas vidas é ali, a né. sua vida de oração. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, quando você fala sobre Deus, é mais poderoso, porque você conhece Ele. Você tá entendendo? Tem muita gente falando muito e conhecendo pouco Deus. E ali começou uma jornada. Fiquei 5 anos em Divinópolis. Só que nós vivemos umas coisas muito intensas lá, né? E por ser um pastor jovem, tinha 20 anos, 19, 20 anos, eu atraí muito jovem. Então eu cheguei a ter, cheguei a fazer encontro com Deus, eu cheguei a fazer 6 encontros com Deus no ano. Só que das 230, 300 pessoas que eu tinha 180, 150 jovens. E aí, cara, era só doideira, velho. Imagina, você tem Uhum. 50% de uma igreja jovem que acompanha a sua cabeça. Então fazia muita doideira, né? Doideira no sentido ousado em Deus. Sim. Ia pra avenida pregar pra travesti, né? Me lembro que uma vez eu fiz uma blitz da célula, os caras levaram um travesti, pregaram pra um travesti meia-noite e meia, na avenida, na Pernambuco, na Goiás, cara. Não tem mais pegaram um travesti lá e falaram, cara, você quer Jesus mesmo? O cara começou a chorar, falou, quero, mas eu não tenho trabalho, eu quero só largar disso aqui e tal. Os caras desafiaram, os caras, menino era muito louco, né, velho? Tudo chave. A gente fazia. A primeira vez, cara, a gente fez um negócio lá, e foi onde tudo começou, que essa galera, a gente atraiu muito jovem, a gente fez um negócio que bombou os caras ficaram muito ativados. Um dia, eu falei, cara, o ano que vem eu vou começar diferente a igreja. Falei, eu vou fazer. Um pouco embalado por algo que o Luiz Hermínio começou em Itajaí, naquela época no Bevan, eu falei, vou fazer 7 dias aqui dentro, nós vamos dormir dentro da igreja. E eu juntei a galera toda jovem, e nós ficamos 7 dias dormindo dentro da igreja, mano, em oração. 7 dias. 7 cultos, ininterruptos, assim, ó. Depois desse negócio, fomos destravar, mano. E os caras ficaram muito loucos. Os caras pegaram esse menino, esse travesti lá, e falaram assim: você quer mesmo Jesus? Então nós vamos lá na sua casa, vamos queimar tudo agora. Loucura, velho. E os caras foram lá, o menino não queria aquela vida mais. Ele não queria, ele não tava disposto a largar. E aí nós fomos pra casa, os caras foram pra casa dele. Eu nem sabia disso, eu era o pastor, mano. Eu não tava sabendo o que eles estavam fazendo. Uhum. Só mandei evangelizar e eles Uhum. fizeram um trem mais doido que eu imaginei. Os caras foram lá, mano. Ele doou as roupas dele, queimou todas as perucas que ele tinha. E os caras arrumaram um emprego pra ele, velho. E levaram o cara pro encontro. E quando eu cheguei no encontro, o menino tava começando. Isso foi numa semana, na semana eles já levaram o cara pro encontro. Quando o menino volta, mano, a igreja lotada de gente, galera esperando, a galera chegando. O cara me pede o microfone, velho. Ele fala assim, pastor, eu queria cantar. Eu falei, Ele já descaracterizado, né, mano, mas tinha uma semana que ele tinha sim, sim, largado o mas trem. não estava Não, mais. normal, sem vestido igual o homem. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai dar certo, não. Misericórdia, o que vocês foram me arrumar? Pergunta pros meninos. Só que me pediu na hora, cara. E aí um trem assim, na hora, né, velho? Você fica apertado. Eu falei, agora já vai fazer o quê? Daí ele pega o microfone, cara, e foi a primeira vez que eu escutei essa música na minha vida. Ele começa assim, não preciso ir além do seu olhar. Começa a cantar Raridade. Eu nunca tinha ouvido Raridade na minha vida. O Anderson Freire tinha acabado de lançar essa música. Cara, quando ele canta essa música, você é o espelho. Mano, uma coisa é você canta, você ouviu o Anderson Freire cantando essa, outra coisa é um ex-travesti na sua frente em uma semana cantando essa música. E chorando, velho. Aquela hora ali, velho, o céu desabou naquela igreja, a gente entendeu o que Deus estava movendo. Então a gente começou a fazer muita doideira, velho. Pra você ter ideia, nós fomos parar no MGTV um dia. Uma igreja de 200 membros em Divinópolis não é nada, tá? Porque a cidade tem 300 mil habitantes. Uhum. É um cisco lá dentro. Então é uma cidade, uma mega cidade, uma igrejinha. Tinha uma igreja muito maior lá. A gente parar no MGTV, porque nessa blitz da célula que a gente começou a fazer muito evangelismo, os caras foram pra porta de uma universidade, no Enem, eu fiz um evangelismo com eles, cara. Eu falava assim: a gente faz a Blitz do Enem. O que era a Blitz do Enem? A gente ia para as portas das universidades com cartaz para orar pelos caras que iam fazer o Enem. Bacana. Então, cara, você tá nervoso e tal, tô ansioso, mas posso orar por você, cara? A gente começou a orar e a servir água para eles na porta das universidades. Então, era muito mover de Deus, orando pelos caras.
E não Bacana. tinha um que não que a fila da Uhum. entrada ficou bem menor que a fila da oração, cara, porque todo mundo queria Queria oração, passar e a ali antes galera da prova. jovem, era uma galera enorme jovem orando por outra galera que ia fazer o teste, mano. E coincidente, olha o que que Deus faz. Tem gente uma frase que fala o seguinte: "Ô, mano, eu tô falando muito, cara". Não, fica à vontade, aqui tá é assim, Eu sou uma bagagem de história, vamos velho, embora. e eu gosto. Tem uma frase que fala que quem toca o tambor não sabe aonde o som pode chegar. A gente era uma igrejinha, a gente na porta, eu orando pela galera na universidade, e nesse dia, mano, os meninos estavam lá orando, nesse dia eu estava com a minha esposa. Eu casei e tal, a Camila, e a gente foi Lá em pastor. Divinópolis? Eu Foi nesse casei lá nesse período, então, mas conheceu ela nesse conheci período. ela nesse período. E como eu era eu com essa coisa sente em mim, eu comecei a pregar em algumas igrejas, ia sempre atendendo os convites, e eu vim pregar lá no Vale, em Passos. E eu conheci ela em Passos. Conheci ela aqui, Bacana. em Passos, e a gente se casou, encontrou o mesmo propósito, a gente se casou. E ela teve um problema ali naquele tempo de saúde. Eu Ela estava, mal, por um apêndice, e eu estava no quarto, cara, eu estava mal, eu falei: "Deus, eu tinha que estar lá com a minha galera, evangelizando, e eu tô aqui no quarto do hospital". Cara, e eu chorando, velho, tipo assim: "Nossa, o que eu tô fazendo, Deus?". Isso era durante o dia, mano. E eu peguei e falei: "Ah, eu fui", a gente pegou e ligou a televisão, passou no MGTV, e eles falando na Globo sobre o Enem e tal, não sei o quê. Sabe o que aconteceu, mano? Numa das portas dessas universidades, um repórter da Globo viu o que estava acontecendo, e aquilo chamou muita atenção deles. Eles esqueceram a parada do Enem e falaram: "Gente, é muito curioso a gente estar aqui e tal, só que tem uma galera aqui que tá fazendo algo diferente que a gente nunca viu". Em todas as matérias de cobertura de Enem, eles estão orando pelos caras. Bacana. E de repente viraram tudo pra igreja, mano. "E de onde vocês são e tal, o que tá acontecendo?". Cara, aquilo virou um reboliço, foi parar no G1. Que legal. E aí o trem bombou, mano. E aí a gente entendeu o que que Deus estava querendo com a gente. A gente começou a fazer coisa atrás de coisa, coisa atrás de coisa. E então, o que que aconteceu, cara? Essa passagem, eu fiquei 5 anos em Divinópolis. Nesses 5 anos, a gente eu como eu tinha 22 anos de idade, eu não tive uma maturidade na questão como operar igreja, como consolidar uma igreja. Consolidar. Por quê? Pensa, eu tinha 70 a 60% de uma igreja jovem, mas eu não tô falando de jovem 30, casado, não, tô falando de jovem 21, 18, Uhum. 19 anos, cara, que não trabalhava, mano. Então a gente tinha uma frequência enorme de uma aquisição ali para manter a igreja, uma igreja petitinha. Uhum. Então eu precisava de um galpão enorme, de 600 metros quadrados ali, no caso para nós, né, para 300 pessoas, para uma igreja que conseguia pagar uma para 100 metros quadrados. Entendi. Você tá entendendo? Então era difícil agilizar isso. E ao mesmo tempo eu não tinha o que fazer, porque eu era tão novinho, cara, e era tão louco nessa questão da impulsividade de pregar paixão, que eu atraía muito essa galera, sabe? E sim, tive muitos casados e tal, eu pastorei muitas famílias nesse tempo. Eu acho que muito doido também, né, que acreditava na gente, mas era muito jovem. Então, o que que aconteceu? Quando deu esses 5 anos, meu pai falou: "Olha, eu tô vendo você aí e tal", e Deus já começou a me incomodar, cara, que eu precisava de crescer, de uma maturidade. Eu estava pronto, eu estava certinho no caminho certo, mas eu precisava crescer em maturidade para Sei. algo maior. E aí meu pai pega e fala: "Olha, agora eu preciso que você venha pra cá, que eu quero que você participe da minha equipe, você precisa ser treinado aqui". É onde eu vou e volto pra Formiga. Te lapidar agora. Fui pastorear jovens lá. Então, aí ali começou uma outra etapa da minha vida, eu acho que era uma etapa de crescimento e maturidade, de amadurecimento do ministério, cara. Então, assim, foi algo muito E aí doido. mandou um outro pastor pra lá nessa época ou não? E aí é que tá, não mandou ninguém, por quê? Porque um dos meus discípulos já estava pronto, cara. Eu Uhum. deixei um cara pronto que é pastor lá até hoje. Bacana. Então Pastor até hoje tem a igreja Até lá, até hoje tá lá a galera lá, muitos estão lá, outros não estão, porque da galera que estava comigo nessa vai dos líderes mesmo da pressão, eh, eu tenho um cara que é pastor nos Estados Unidos, de jovens lá, em Oklahoma, e o cara tá bombando. Pensa num cara chapado por Deus, um cara que voa lá. Olha que loucura, mano. Os discípulos próximos que eu tinha. Esse um cara tá lá, outro cara tá na Itália, pastor de jovens na Itália. Outro cara era pastor do Roct, na Lagoinha, em Divinópolis, com o pastor Fernando. Hoje está em Goiânia, na implantação lá.
É que é o o Vinícius Pacheco, tá lá, ele era discípulo, pessoal meu, eu que batizei ele, eu que discipulei ele. Outro cara, esse outro tá lá, pastoreando a igreja lá. Então, assim, da galera que tava tudo próximo meu, foram todos se tornaram pastores, mano. Então, amém. Deus me deu a graça de fazer discípulo, velho. Então, Glória a Deus. os caras, eu não preciso. Isso é massa, sabe, cara? Eu acho que o maior prazer que você tem é não enviar ninguém, é você crescer alguém, É, sabe? Você frutificar alguém. Quando é que você sabe que algo é de Deus? Foi de Deus? Foi quando você cresceu, você gerou, você amadureceu pessoas. Então, por mais que a gente não tinha maturidade, o Espírito Santo estava ali para fazer algo que era dele. Você é dele, cara. Você não precisa fazer nada, a coisa tá acontecendo. é interessante você falando igual tem um pastor que tá lá em Oklahoma e tal. A gente vê, assim, na célula a gente profetiza muito, né? A gente tem uma célula que tem dia que bate 40 pessoas dentro da Aham. célula, é quase uma congregação, quase a Meu igreja, Deus. né? 30, fica na média ali de 30, 25. Aí tem dia que bate 40, quando vai todo mundo mesmo, sabe? Uhum. Inclusive a gente vai tá vendo já agora para multiplicar, porque a intenção da célula são pequenos grupos, como tá Sim. crescendo, você tem que multiplicar e continuar o ID. Mas eu sempre profetizo ali que dali vai sair um novo Billy Graham. Então, olha pra você ver Cara. o que bacana, né? Aquele pessoal que andava com você, tá todo mundo hoje. E eu nunca imaginei isso. E sabe que dia que eu fui perceber isso? Esse dia pra trás, cara, que eu fui assim, que eu fui pensar nos meus discípulos. Hoje a gente tem grupo aqui junto aqui que eu falo, cara. E aí eu esse dia pra trás, eu falei, gente, fulano, até foi um desses caras da Itália tava aqui na minha casa um mês passado e eu tava pensando com ele, falei, cara, fulano tá aqui, Beltrano tá ali. Aonde eu fui entender, o que eu fui entender, foi o que que Deus fez, cara, entendeu? É assim, cara, você planta na vida de alguém, ô Rafa, você não sabe o que que vai dar, É mano. verdade. Mas o negócio é o seguinte, você precisa plantar. Talvez você nem se o cara roda, some, daqui o cara volta aqui: "Você lembra de mim?". "Pois é, hoje eu pastorei 50 igrejas, mas eu comecei lá no Sarcel". Verdade. Então você precisa ter essa noção, né. Eu brinco assim, falo assim que a gente conhece muito quem tá ali na frente. Vamos dar um exemplo assim para ficar mais simples. O Billy Graham, quando ele vai pregar ali e Uhum, almas se rendem ao Senhor, quando ele pregava, né? uhum. Ah, vamos pôr aí, 50.000 pessoas se renderam ao Senhor. Mas e o cara que pregou pro Billy Graham? É. Se fosse hoje em dia tá na moda o tal do marketing multinível. Aham. O cara tem parcela naquela alma também. Nossa, O mano. cara que pregou pro cara que tá pregando pra aquele pessoal todo ali, ué. É. Entendeu? Olha o quanto que eu, eu sou pastoreado pelo pastor Pierre, Aham. amigão, além de pastor, e tem um irmão lá da igreja, o irmão Luiz, que eu sempre quando vejo ele, eu honro a vida dele, que ele pregou pro pastor Pierre. Uhum. E eu falo com ele: "Olha, o que se tá acontecendo hoje, que tem acontecido na igreja, você sabe que você tem parcela nisso? Porque Uhum. você se dispôs a deixar ser usado pelo Senhor e É. pregar lá para o pastor e pra pastora, né?" Você sabe a Então assim, história, cara, o Billy Graham, você sabe a história dele, né. Acho que eu já devo ter, acho que um dia eu preguei sobre isso, falei sobre isso, não sei se foi, eu acho que eu falei sobre isso aqui. De quando ele ajoelha ali nas marcas de um outro sim, Wesley, John Wesley. John Wesley, cara. Então você percebe que há uma movimentação no mundo espiritual. E eu acredito muito, cara, que quando alguém está sobre uma base, ele é lançado. É igual um foguete, cara. Todo foguete precisa estar numa base de lançamento. Onde é que é a sua base? Por isso que eu não acredito em ninguém que não tem ninguém sobre ele. Eu não acredito em ministério. Sim, que não é pastoreado por ninguém, aquele Quando eu pessoal. digo eu não acredito em ministério independente, quando eu falo isso, eu não acredito em gente que anda sozinha, tá? Por maior que você seja, existe uma frase de um cara que vocês devem conhecer, da igreja da cidade, pastor Carlito Paz. Carlito Paz fala o seguinte, que ninguém faz nada grande sozinho. E se tá fazendo, não é grande, tá? Verdade. Ninguém faz nada grande sozinho. Se tá fazendo, não é grande, cara. Porque o que faz algo ser grande é com quem você tá fazendo. É com quem você tá andando. Então não existe, eu não acredito em ninguém falar quem é que cuida de você? Não, ninguém. Então, meu amigo, desculpa, mas eh, existe tem algo errado aí, tá? Tem algo errado aí. Alguém precisa falar na sua vida, Rafael. Sim, claro. Alguém tem que falar na O sua vida, pastor, ele cara. precisa de um pastor também, né? Ele precisa de alguém que aponta o dedo na cadeia e fala: "Você tá errado. Você tem que consertar isso. Isso aqui não tá certo", sabe? Porque se você não tiver isso, você se perde. Então eu valorizo muito isso, cara. Eu acho que a gente precisa muito de gente que anda com gente, sabe?
E aí foi aonde eu voltei, né. E assim, é interessante que até a gente para trazer alguém aqui, a gente procura saber, por quem ele é pastoreado, a vida É. pregressa do cara também, né, Eu não sei se porque você notou, né, assim, né, eu não isso. sei se você notou, mas aconteceu uma coisa, até vou entrar nesse detalhe só pra você entender o tanto que eu levo isso a sério, tá. Como é que a minha escola foi boa nisso aí. Quando vocês entraram em contato comigo, eu não respondi, cara, eu demorei um tempo, eu fiquei no Uhum, vácuo ali. E eu fiquei no vácuo, porque até que o pastor me procurou, uhum, e falou: "Olha, tem uma galera sua aí, e uma galera minha aqui, que tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá uma moral pra eles aí". Não é que eu não dou nada não, é porque é o seguinte, cara, eu cara, eu não vou aonde eu não sei quem é, cara. Eu não vou onde eu quem é esses caras, que estão fazendo? Por quê? Porque eu honro mais quem tá fazendo, cara, sabe, o seu aparato do que o que uhum. você tá fazendo. "Ah, mas o cara tá bombando", e daí, mano? Se ele tá bombando e ele não tem ninguém, se ele tá andando sozinho, e se bombando uma hora vai dar errado, mano. É verdade. Você tá entendendo? Não, e foi engraçado que no dia até a gente estava indo para Batatais junto com o pastor, e aí a gente comentou: "Ó, convidamos aquele pastor que teve aqui, o pastor Jonathan, que esteve pregando Aham. lá na igreja". Ele convidou ele, falou: "Não respondeu ainda não". "Não, vou mandar mensagem para ele aqui agora". Aí mandou mensagem. E na mesma hora eu respondi, eu falei: É. "Cara, beleza, então vamos embora", entendeu? Porque eu penso assim, cara, eu acho que o reino de Deus ele é assim. Que quando você vai para a Bíblia, você lembra que tem uns caras que vão expulsar um demônio? Daí eles falam assim: "Ah, expulsamos em nome de Paulo a quem em nome de Jesus a quem Paulo prega". Ele fala: "Eu conheço Jesus, eu conheço, Paulo", acho que foi Paulo mesmo, né. "Mas e vocês, quem vocês são?". Porque até o diabo ele honra o seu teto, ele honra de onde você veio. "Eu conheço fulano, beltrano, mas você anda com quem?". "Eu não ando com ninguém", "Então não te respeito, cara". Né, e eles tomaram uma surra ali. Por quê? Porque o diabo, ele entende hierarquia, velho. O inferno tem hierarquia, Tem. né. Então é muito importante, sabe, eu acho que nós vamos numa a nossa geração precisa ser mais submissa, entender submissão. E Autoridade, Deus né, te honra, mano. autoridade espiritual, submissão, é algo que Sim, realmente a gente cara. vê que Deus te honra, cara. Quando você entende a é autoridade, verdade, Deus te honra. é verdade. Sabe, quem não tem honra com a autoridade, amigo. E sabe uma coisa que eu mais que me perdoa, mano, mas eu tenho birra, cara, eu tenho muita dificuldade de entender quando alguém fala assim: "A gente é um ministério interdenominacional", eu falo: "Não, amigo, você tem que pertencer a alguém, ninguém faz nada solto, amigo. A gente não gosta de misturar com a igreja", eu falei: "Então você não mistura com Jesus, quem não mistura com a igreja não mistura com Jesus". É simples. Por quê? Porque Jesus é o cabeça do corpo, né, então eu penso muito nessa aí. Então eu voltei pra formiga e comecei ali a crescer nesse E aspecto. foi onde você criou a maturidade, onde É você aonde Deus começou a me forjar, mano, de novo, né. Assim, eu aprendi eu acredito que a minha escola foi 2 bases, né, foi o primeiro grau, o segundo grau. O primeiro grau foi de Divinópolis, onde eu peguei a raiz. Onde é que você tá entrando, né. Olha onde você tá entrando. Quando eu fui pra formiga, eu já sabia onde é que eu estava. Eu falei: "Onde eu me meti", né. Porque até então, cara, o ministério, eu tinha os problemas do meu pai, agora eu tinha os meus problemas. Eu uhum, sabia onde é que eu estava. Eu sofri, eu contei a parte boa, mas eu tive um problema. Tive, de perseguição, reunião pra me tirar da igreja, com gente por quê? A galera mais velha, né, "Esse menino sim. vai arrebentar a igreja, isso aqui, tá". Tive umas coisinhas assim, sabe, que eu passei, cara, sabe, foi amadurecendo. A resistência, né, ao Sim, novo e cara. às vezes até, as novas ideias também, né. Eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que todo você precisa passar por esse tipo de coisa. Sabe, hoje a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Eu nem culpo os irmãos que aconteceu isso Sim, não, porque eu sim. falo: "Deus, eles foram, por mais que errados, instrumentos do Senhor para o meu crescimento e amadurecimento", né. Então eu passei por toda essa raiz, essa pegada. Aí agora eu precisava de uma nova etapa. Agora eu sou um cara, um ministério, já sou um cara que prego, que faço e pá e tal, eu conheço. Agora espera aí, agora eu vou te amadurecer como pastor, vou te amadurecer como homem de Deus, como homem mesmo, vou te amadurecer como homem. Eu era um menino conhecendo o ministério, agora eu vou te amadurecer como homem. Foi aonde aí eu vim pra Formiga, comecei a mexer com os jovens ali, porque eu tinha essa pegada, né. Fiz um trabalho, assim, galera bombando e tal. E ali e assim, cara, onde você cresce, mano, deixa eu te falar uma coisa, ninguém mexe com quem não tá crescendo, tá. Isso aí você tem que pegar pra sua vida, velho. Tipo assim, ó, É você a árvore que dá fruto, né. é, A árvore que leva pedrada é a é árvore que isso dá aí, fruto. mano. Ninguém mexe com quem não tá crescendo.
tá entendendo? Se ninguém tá mexendo com você, você não É tá porque você crescendo, tem que mudar, muda tá? o rumo. Se ninguém chegar aqui no YouTube e falar assim: "Que podcast ruim", é porque tá alguma coisa errada, velho. Mas se alguém falar assim: "Nossa, Verdade, esse cara só fala, não sei o quê", pode ter certeza, tá bombando, irmão, tá dando certo. é Porque ninguém verdade. mexe com quem não tá crescendo, irmão, ninguém. E Uma hora desper você vai encontrar alguém que vai falar mal de você é aqui. verdade. Mas é ali que você vai falar: "Opa, tá dando Tá certo". dando certo, tô no caminho certo. É, sabe. Então assim, é ali eu comecei a ter alguns tipos de umas perseguições, tipo assim, não é uma perseguição, um negócio tipo: "Pô, esse cara tá crescendo demais, né". Mas isso é legal, cara, porque você começa a entender, né, o que que Deus tá fazendo. Mas assim, sabe, mano, eu nunca tive, o Rafael, eu falo assim, eu posso falar isso? Talvez a gente fale assim: "Ué, por que que você poderia ter isso?". Eu nunca tive nenhum tipo de ambição ministerial, Uhum. tá, eu vou te ser muito sincero Não isso. queria fazer carreira, né, não queria fazer Nunca carreira. tive nenhum tipo de ambição ministerial, mano. Eu tô assim, não tô falando isso, não tô dando uma de humildão não, Uhum. mas eu nunca passo isso no meu coração mesmo não, tipo assim, eu acho que talvez é por isso que às vezes Deus me abençoa em algumas coisas, Eu cara, conheci o seu porque coração. porque eu nunca, cara, você fala assim: "Esse aqui é o lugar", não, mano, nunca me chamou cargo, nunca me chamou função, nunca me chamou, isso nunca me atraiu, cara. Nunca tive esse negócio, tipo assim: "Ah, eu quero estar lá naquele", não, nunca busquei isso. Porque pra mim, e eu acho que talvez é que é a minha pegada, onde a galera me chama, que eu falo assim, às vezes eu sou muito louco nas pregações, muito intenso, muito porque, é talvez eu falo com a minha esposa, às vezes, acho que é por isso que Deus me usa. Eu ligo o "tô nem aí" muito rápido, velho, sabe, eu não tenho muita, pra mim falar aqui pra você, falar, eu não tenho um Uhum. problema com isso, cara. E ali eu tive uns probleminhas, assim, comecei a crescer muito, e aí teve algumas coisas e tal, e depois pessoas que estavam causando isso acabaram caindo, velho, tipo assim, Deus foi me mostrando algumas coisas, e então eu percebi isso. E aí aí foi aonde eu comecei, depois de um tempo que eu estava em formiga, entrar numa certa crise, velho. Por quê? Porque lembra, né, lá do início, 8 anos, mano, trajetória e tal, e na minha cabeça, cara, eu queria ser usado por Deus. Então tudo que eu vi e vivi, eu falava assim: "É só isso que eu quero ver, cara, milagres, né, Deus fazendo, o sobrenatural e tal". Então, quando eu vou pra formiga, e depois dessa trajetória começa a ter algumas perseguições, eu falo: "Ei, Deus, o que que o senhor tá fazendo, cara?". Igual Elias, né, acabei de matar os profetas de Baal, agora vou pra caverna aqui, porque eu não tô dando conta disso. E aí entra, um mal que aconteceu, que eu comecei a me comparar. Falei: "Cara, mas fulano já tá lá e eu tô aqui", isso eu já com 28 anos, tô lá 29 anos, e fulano tá aqui e eu tô aqui, Deus, o que tá acontecendo? E uma crise de ansiedade violenta, e aí eu passei, cara, por uma crise de ansiedade, assim, de pânico, de ansiedade, de medo, aquele trem, me sentindo mal. Essa parte aí a gente tem mais um assunto bem bacana para falar, né, que foi Aham. essa parte aí da ansiedade, aquela que você descobriu e a gente já vai voltar a falar, só que a gente vai dar uma paradinha pro Bora, lanche. bora. Daiana Terra é quem é a nossa parceira aqui do Que Na Mesa legal, cara, Podcast. Ela tem uma proposta totalmente saudável, natural, legal. onde ela Nosso cafezinho de dia tá tudo sem açúcar sem aqui, ó. açúcar, sem açúcar. Tudo que Só ela água. tudo que eles fazem lá no spa deles é Aham. toda com essa pegada natural, sabe. Cara, A Emily vai falar melhor pra gente, porque ela também é aí, Emily, ó. nutricionista. Eu falo até eu brinco com ela assim, ó: "Ó amor, Deus tá mudando, você não você continua sendo nutricionista, mas agora da alma, né, É porque verdade, ó. agora já é Aham. nós somos a gente fala de Deus, então a gente é nutricionista da alma", É isso né. aí, cara. É, a Daiana ela oferece aí o lanche sem glúten, sem lactose, sem açúcar, 100% saudável, aquele que a gente pode comer sem medo de engordar, sabe, sem medo de ser feliz. É uma benção. E ela ofereceu pra gente hoje um lanchinho especial. A gente vai fazer uma pausa aqui para poder degustar, né. É Pra isso você aí. não vai demorar nada não, fica daí que a gente vai fazer um pequeno break aqui, vamos lanchar rapidinho e já já a gente volta. É Tamo isso aí. junto? Então é isso, voltamos pessoal, depois de ter lanchado aqui, comido um delicioso, pão de castanha da Daiana Terra. Daiana, Marco Túlio, muito obrigado por sempre estar fortalecendo aqui, eh, os nossos companheiros que vêm aqui, sempre falam muito bem da comida, do lanche de vocês, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe, que vocês possam cada vez mais prosperar nesse negócio. Amém?
Pessoal, então a gente parou ali na parte do onde você descobriu. É, eu Não, tava ainda com não eu tinha tava com uma ansiedade, né, com cara. ansiedade, era crise da ansiedade Eu ainda. tava com muita crise de ansiedade nessa época, né. Quando eu falei eu voltei pra Formiga, né, a coisa aconteceu toda, Deus foi abençoando, e aí, cara, comecei a dar muita crise de ansiedade. E aí eu falei: "Cara, tem alguma coisa errada comigo, né, eu preciso". Aí fui médico, comecei a dar problema, achar que estava com problema de coração, aquela coisa, né, de quem tem e sabe como é que é, e é terrível, né. Nesse tempo, cara, Deus me ensinou a não julgar esse tipo de coisa. A gente às vezes julga, né, tipo, quem tem depressão, ansiedade, É julga algo tipo do assim: tipo, "Ah", porque muita gente, julga no sentido assim: "Ah, faltando Deus e tal". sim. Mas eu tinha Deus. É Uhum. doido isso, né. Eu tinha Deus, eu tinha a presença de Deus, eu orava e tal, mas estava acontecendo aquilo, cara. É porque tem muita gente que acha que toda doença é do diabo, né, e nem É, mas sempre. não é, cara. Não. Existem coisas que vão acarretando e acontecendo mesmo na sua vida ali. Então você não pode levar para esse lado, porque senão você começa a, a criar uma coisa ali, e isso é muito perigoso, tá, Rafael? Porque que acontece? Isso é tão perigoso quando você canaliza toda doença é do diabo. Então, tipo assim, cara, então a culpa é do diabo em tudo que tá acontecendo aqui, tá? Aí o que que vai acontecer? Automaticamente você vai dispensar o tratamento. Então, eu já escutei demais gente, muita gente que não vai em psiquiatra, não vai em psicólogo, não acha que não precisa tomar de medicamento, por quê? Não, porque você pensa automaticamente: "Se é do diabo, eu vou resolver no espiritual", Uhum. né. Isso é até um problema, às vezes muito pastor, muito líder, que termina se e é a maioria das vezes é de despreparo, tá. Quando termina o aconselhamento, às vezes uma conversa: "Ah, fulano vem cá, tô com problema e tal, meu emocional e tal, tô com depressão, pá". Aí sabe como é que termina? Eu já fiz isso muitas vezes, por despreparo. Terminava assim: "Ai, mano, então vamos orar, né, vamos orar por isso". O que que vamos orar? Desculpa, não que a oração não resolva, mas a oração, ela é uma das formas, um dos meios que Deus, "Pô, vamos orar, eu vou orar por você, mas dentro disso aqui, qual é o caminho que eu preciso fazer?". Porque a oração aí você vai para um processo, cara, de transformação. E a Deus pode oração, curar sim, a gente crê que Deus pode com curar sim, certeza, independente de estar com ali certeza. procurando um profissional ou não, mas o profissional também Mas se é você algo. não for procurar, você tá entendendo? Exatamente. Deus. O remédio é algo de Deus, o profissional é Justamente. algo de Eu Deus. já vi muita gente sendo curada, né, mas eu também já vi muita gente que precisou entrar num processo, e Deus usou aquele E foi Deus processo. curando do mesmo jeito, só que Do mesmo só jeito, que cara, tem que passar pelo aquele processo de remédio, do mesmo de jeito. consulta e tudo. Justamente. Então, assim, a gente precisa entender isso. É igual salvação, cara. A pessoa, quando ela é salva, ela vai para o céu. Pô, vai, ela recebeu Jesus como Salvador, confessou Jesus, vai para o céu, vai. Mas ela é transformada? Não. A salvação não traz a transformação imediata, tá? Escuta aqui, ó. Salvação é uma coisa, santificação é outra coisa. Uma coisa é alguém ser salvo, outra coisa é alguém ser santificado. Porque é aí que entra um peso, né. Às vezes a pessoa vai no encontro, vai num culto, recebe Jesus e tal, aí há uma cobrança depois. "Pô, mas ela não foi no encontro? Mas ela não aceitou Jesus? Mas ela não batizou?". Sim, mas quem disse que ela é santificada? Agora ela precisa entrar num processo de santificação, que é um processo de transformação. Você tá entendendo? Então, é a mesma coisa, cara. Às vezes a pessoa, uai, foi curada? Foi, mas agora ela precisa receber um tratamento. Como ela vai, não deixar que isso volte, né? Não, se Exato. desvencilhar dos traços que isso trouxe na vida dela, os estragos que isso trouxe, né? Então acontece assim. Eu estava numa crise de ansiedade e eu peguei e estava muito complicado aquilo. Eu falei: "Jesus, eu preciso procurar uma pessoa". Eu lembro que eu procurei um amigo meu, um médico, a gente tem na nossa igreja, chorando, cara. Eu falei: "Eu preciso de ajuda, não sei o que está acontecendo". Ele falou: "Como é que é essa ansiedade sua?". Eu falei: "Olha, é uma ansiedade que não é de algo que vai vir. Eu não tenho ansiedade do amanhã. Parece que pra mim o amanhã eu sei, Deus tá lá, tá tudo bem e tal. Mas parece que eu não produzo hoje, é uma ansiedade de não sair do lugar". Eu era sempre estagnado, sabe, uma coisa, começava um trem, parava, tal, aquele negócio, Uhum. cara, que me fazia Eu muito sei mal. bem. Mas era desde a infância, cara, eu era assim, né. Apesar de todo o lado que eu contei do espiritual, tem o lado humano da humanidade e que me acarretava. Eu lembro de na escola, eu passava assim, a prova era 100 pontos, eu passava em todas as minhas, eu sempre ficava na recuperação, eu nunca tomei bomba, mas eu ia para as provas final de tudo, cara. E aí você é burro", não, cara, eu estudava, me esforçava, mas não chegava, cara. Eu ficava louco com isso. E aí eu confessei isso pra ele, ele falou: "Jonas, você, pra mim, você tem um problema, um transtorno que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que até aquele dia, você tem TDAH, cara".
Falei, TDAH? Tá doido? O que que é isso, TDAH? Eu Hum. não entendi, não sabia que era TDAH. E aí eu fui sair dali, comecei a pesquisar, entender, falei: "Olha, parece mesmo", mas aí entra aquele negócio, né, eu não aceitava. Eu achava que psiquiatra, psicólogo não era de Deus, cara. Não, eu Uhum. tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, pai e tal. Até que um dia eu estava em Belo Horizonte, né, e minha esposa fazia um tratamento com um endócrino, e esse endócrino receitava para ela uma medicação que era para compulsão alimentar e servia também para, na verdade, era para o tratamento de TDAH, mas servia também para compulsão alimentar. E aí a gente estava numa jornada muito tensa lá de conferência, e ela falou: "Cara, você precisa disso aqui, você tem que tomar isso aqui", meio que tipo um energético, né, pra Uhum. me aguentar o batido daquele dia. E eu falei: "Ah, tá, não tem nada a perder, vou tomar". Eu nem sabia, nem lembrava do negócio de TDAH, e era para o mesmo medicamento. Quando eu tomei, a sensação que eu tive, não aqui exaltando a medicação, mas ali no caso era uma deficiência minha que eu não sabia, fez todo sentido para mim, foi uma coisa de eu desembaçar o olho e começar a enxergar as coisas. Ali, aí eu falei: "Gente, mas por que que tá assim? Então, por que que as Tão coisas claro, tão ficou mais tão claro fácil. esse Na medicamento?" verdade não ficou mais fácil, ficou como todo mundo enxerga, Normal. né. Hum. Tipo, que droga é essa, né, velho? Que droga que é literalmente, que droga que é essa? Mas ali, cara, não era a droga, era na verdade uma reposição do que eu não tinha, Sim, que é um realmente déficit. aí realmente eu entendi que ali naquele dia eu falei isso demorou 6 meses, tá, da conversa do doutor até eu tomar essa medicação. Aí ali eu vi que, cara, eu tenho mesmo TDAH, e eu não sabia. Por quê? Pra mim fez muita coisa sentido. Dificuldades que eu tinha, eu não tive naquele dia, coisa que eu falei: "Gente, mas engraçado, cara", e aí depois desse dia, eu e ela já resolvemos: "Não, eu preciso procurar um tratamento". Um psiquiatra e tal. Cara, Deus é bom porque ele me colocou uns caras, assim, de Deus. Tanto é que o meu psiquiatra, ele é um cara ele é líder de célula. Ele é líder de célula da nossa igreja em Campo Belo, doutor Guilherme, um cara uma bênção, cara de Deus mesmo. E eu procurei ele e tal, pensa num cara muito dócil, muito e esse cara sentou comigo e falou: "Jonatas", aí no desenvolver da conversa, ele já ele é muito especialista no negócio, ele falou: "Cara, tudo que você me falou de sua vida, em todo a Camila do lado, minha esposa, ele falou: "Olha, você tem mesmo. Isso aqui, você não precisa nem", como se diz? É porque ele é muito especialista, ele pegou uma linha do tempo da minha vida e nas conversas, em todas as áreas, ele foi vendo porque o que que ele percebeu? O TDAH tem deficiências como todo mundo tem um pouco da deficiência do TDAH em todas as áreas. Só que o problema é quando isso causa enormes prejuízos na sua vida. E causa porque eu também tenho e sei É. como é que funciona. Pois é, e aí foi aonde entrou. Eu falei: "Cara, eu preciso de realmente, de alguma forma, Tratar. tratar isso aqui". Aí é onde ele me receitou a medicação como uma forma de ajuda com a terapia. E aí, a partir disso, eu comecei aí a coisa começou a melhorar. Estou num processo, estou avançando, estou melhorando, mas assim, ali eu descobri que a minha ansiedade acabou. Porque a minha ansiedade é uma ansiedade da minha deficiência, do meu problema, né. E, cara, isso é preciso falar, porque às vezes as pessoas elas têm medo que s do de descobrir um problema, um transtorno, de tratar algo, e muito correlacionado a Deus. Sabe o que eu percebi, Rafa? Que eu pregando, cara, às vezes contando esse tipo de testemunho, muita gente me procurava: "Nossa, pastor, cara, eu preciso de um psiquiatra, preciso de um psicólogo". Eu achava que tomar remédio era pecado, né, porque achava que só tinha que libertação, só tinha que curar. Cara, a gente precisa ser tratado. Verdade. E a nossa geração é uma geração muito doente na alma, cara. Uma geração, assim, em muita crise de pânico, muita crise de ansiedade, muito problema nessa área, né. E eu acho que Pressão, muita, cara. suicídio tem aumentado cada vez mais. Sabe por quê? Até vamos falar sobre um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que por causa justamente da era que a gente vive, é um excesso Expectativa, né. tão grande de informação. Por E de uma exemplo, vida que não existe a também. gente tá gravando aqui hoje, ontem, a gente tá aqui falando, né, tá a gente tá gravando, cara, a gente teve um lançamento de uma plataforma ontem, do Threads, né, que é uma da Meta. Cara, eles tiveram, acho que foram, até onde eu acompanhei, foi 1 milhão em 2 horas. Depois aumentou esse número radicalmente de usuários. Agora pensa, 1 milhão em 2 horas, 1 milhão de pessoas adicionaram a plataforma em 2 horas. Por quê? Eu não é uma sensação de eu não quero ficar de De fora fora. do mundo, desse mundo. Eu não quero ser o estranho.
Eu preciso pertencer a isso. O que que é isso? Isso, na verdade, quando eu digo eu preciso pertencer, na verdade, fala muito de uma falta, né. A necessidade É do isso mesmo. pertencimento, na verdade, É a falta. é uma falta. Sim, A pessoa ela é tão vazia de identidade que eu preciso pertencer a alguma coisa. exatamente. Então ela aonde a gente fala assim: "Fulano, como é que foi entrar naquele negócio?" Não, é uma necessidade de pertencimento tão grande que é assim, e às vezes a gente olha, cara, a gente não entende por que que tem depressão, por que que tá em suicídio, porque esse tempo atrás eu fui pregar, numa escola, falar disso numa escola de crianças e meninos de 6 a 8 anos ali. Cara, Jesus veio muito forte ali, a presença de Deus, falando sobre o amor e tal. E aí uma diretora, assim, que acabou falou comigo: "Pastor, foi muito bom o que você falou. Foi muito real o que aconteceu aqui, as crianças chorando e tal". Por quê? Porque aqui mesmo, te assistindo na sua frente, um dos alunos estava chorando em prantos, é uma criança de 7 para 8 anos que tem crise de ansiedade. Falei: "Quê? Crise de ansiedade numa criança de 7 anos? Ansiedade de quê? Pânico de quê?" Mas sabe o que que é, cara? Eu pregava esse dia pra trás, você é o que você pensa. Provérbios, 23:7, se não me engano. Não vou lembrar de Agora eu me esqueci, mas, quando Salomão fala, eh, assim como você imagina a sua alma, você é. Na verdade a alma ali é mente, né. Assim como você pensa, você é. E por que que essa uma criança de 6, 7 anos com depressão, com ansiedade? Por quê? Porque a gente vive numa geração que o menino tem acesso ao telefone o tempo inteiro. E isso cria uma geração alienada, cara, um mundo alienado. E aí, amigo, vem esse tipo de sentimento de vazio mesmo, né. Tem uma frase que diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Então o tempo hoje está muito fácil com essa internet, vamos dizer assim, Sim. com essa Aham. inteligência artificial, por exemplo. É, Antigamente você tinha que saber a tabuada de cor, né? Às vezes você tá falando desse assunto justamente. do tanto dessa ansiedade. Aham. Hoje não, hoje em dia ninguém quer saber mais nada. Hoje em dia pega um celular para resolver tudo, né? Eu acho que Então tudo tá muito fácil. Então os homens são muito fracos. eu acho que todo excesso meu pai fala muito isso, todo excesso esconde um vazio, sabe. Verdade. Todo excesso ele esconde um vazio. Então eu acredito que tudo é muito bom, cara, tudo. Eu não sou desse tipo que: "Ah não, a gente precisa misericórdia, muita informação, muita tecnologia". Cara, pra mim, quando rolou o Threads e eu vi o que estava acontecendo, eu fui o primeiro a entrar lá, cara. "Ah, mas você não quer ficar de fora?". Não, eu quero estar dentro aonde for preciso para cumprir o meu propósito. Tá entendendo? Uhum. Pra falar do evangelho, pra estar mas é porque eu tenho uma identidade formada. Sim. E mesmo assim ainda me policio em não ficar muito tempo nesse negócio, porque senão você se perde. Agora, então, tudo é muito bom. Eu acho que é muito vago e vazio você cair fora da internet, da rede social, porque faz mal. Cara, não, não é isso. Deus não quer te tirar dali. Eu me lembro de um dia, uma vez que eu fiquei 3 meses sem rede social. 3 meses, sem mexer em nada. Só o WhatsApp, porque é um meio de comunicação Uhum. de trabalho. Mas o resto eu saí de todos. 3 Um meses. propósito? Foram 90 dias sem acessar uma rede social. Para um cara igual eu que comunico todo dia ali, foi uma loucura. Quando eu cheguei no final dos 3 meses: "Ah, você estava louco". Não, não estava, eu estava totalmente limpo do negócio, é igual uma droga mesmo, cara, eu estava limpo do negócio, eu não tinha vontade de entrar. "Ah, por que que você voltou?". Eu não queria voltar, cara. Mas sabe por que eu voltei? Porque Deus mandou voltar, você acredita, cara? Você fala: "Ah, mentira", não, com 90 quando eu terminei o propósito, eu não queria voltar mesmo, estava disposto. Só que Deus falou assim pra mim: "Você não pode não estar aonde as pessoas estão". Antigamente eu ia pra praça, eu ia para o ponto de ônibus pregar, eu ia para o bairro. Hoje eu preciso ir para o Stories, hoje eu preciso ir para o Reels, Sim. eu preciso ir pra internet, eu preciso ir para o YouTube, velho. Só que, vamos lá, o grande perigo da internet é aonde entra essas doenças emocionais, dentro daquilo que eu vejo e lido com pessoas, é quando esse tipo de informação gera um comportamento em você que é extremamente perigoso, que é o comportamento da comparação. Quando entra a comparação, cara, porque isso leva por quê? Presta atenção, você está acessando o tempo inteiro a vida dos outros. Sim. Automaticamente você vai comparar com a sua vida com a vida do outro. Só que ninguém só que ninguém mostra, cara, A o dificuldade. bastidor, todo mundo mostra o palco. Todo mundo mostra as luzes, o Uhum. palco, mas ninguém mostra o bastidor. Ninguém mostra. E aí quando você compara, presta atenção, você tá aqui ferrado, perdão, desculpa a expressão, mas você tá aqui ferrado no seu bastidor vendo o palco do outro, mano, você se sente um lixo. Você se sente um lixo, cara.
Porque Se um a cara com a outra minha tem. idade tem um carro melhor que o meu, o cara com a minha idade tem uma casa melhor que a minha. Às vezes eu nem tenho um carro, nem tenho uma casa. Então essa que- comparação é Quem muito dera se fosse só prejudicial. isso, cara. Hoje fulano com 23 anos é milionário, bilionário, Isso. ciclano é trilionário. A outra tem o corpo, né, A mulher totalmente. acabou de engravidar, tá com o corpo perfeito, e a outra Justamente, a que outra tá engravidou tem todo um processo. toda. Você tá entendendo? Aí isso gera o quê? Cara, crise. Ah, mas é só isso. Não, não é só isso. É a falta do olho no olho. Né? As pessoas sentam na mesa hoje, como a gente tem o nome do podcast bem sugestivo, a gente senta na mesa para falar no telefone, cara. Eu teve uma ironia ontem de um cara na comunicação, dentro da expectativa desse aplicativo novo, do Threads, da Meta aí. O cara postou lá, achei interessante a ironia dele, falou: muito legal, cara. Mais um app pra gente sentar na mesa e, e não conversar, tipo assim, né? Eu tava vendo que já tem curso de como usar o Trends vendendo assim, vendeu não sei quanto e a galera comprando já. Canal no YouTube, mas já tá assim, videoaula assim, bombando. Eu entrei hoje numa videoaula pra me saber alguma coisa lá que eu precisava, de uma informação do Trends lá pra me fazer no meu lá, até de uma loja que a gente tem também na empresa. E É que seu aí, propósito é o ID, é pregar onde é, quer que seja. E tem usado essa justamente, quando ferramenta. eu entrei lá, cara, o cara já tinha milhões de views. E o treino lançou ontem, mano. Você tá entendendo? É porque tem muita gente que fala assim, internet é do diabo. Não, não é do diabo, gente. Não é do diabo. A internet ela é uma ferramenta que ela pode ser e É, ela é usada pelo diabo, mas ela também pode ser e deve ser usada por é. quem tem Deus, né? Mas eu acho o seguinte, cara, eu sou da seguinte opinião. Se é, vamos tomar, cara. Né? Eu acho que é assim que se é, vamos tomar, cara. Eu sou muito do. O diabo não é dono nem do inferno. Eu acho assim. Pensa, Rafael, que a gente precisa estar em todos os lugares, velho, sabe? Eu sou da opinião seguinte, o crente ele não foi chamado pra estar no púlpito apenas, ele foi chamado pra estar em todos os lugares, cara, todas as esferas. É, realmente o crente tem que estar em todo lugar falando de Deus. É o que eu chamo de campo de influência, cara. Eu acredito que o cristão hoje, a gente teve até um problema, vendo, né, o panorama da igreja, a linha trajetória da igreja, quando eu digo igreja, igreja do Brasil, igreja brasileira, igreja de Jesus, acho que tá no mundo. Por muito tempo, a gente orava, pregava pro cara, ganhava o cara, consolidava o cara, discipulava. E aí a gente fazia o seguinte, agora você precisa ser um pastor, cara. Você precisa ser um evangelista, você precisa pregar o evangelho. A gente pegava esse cara e a gente fazia o cara, a gente potencializava esse cara dentro do cristianismo, tá? Dentro da igreja. E pra mim isso foi um grande erro que a gente fez por muito tempo. Ah, mas não era bom? Não era bênção? Cara, vamos lá. Na maioria das vezes não. Por quê? Porque a gente estava despotencializando um ótimo médico, um ótimo advogado, um juiz, um político, um futuro presidente do país, que seria alguém cheio do Espírito Santo naquele lugar. Então, e até hoje muita gente fala, cara, então agora Deus vai te levantar. Então vai levantar pra quê? Pra você ser um pastor, pra você ser, cara. Por que Deus não pode levantar o cara pra ser um ótimo dentista cheio do Espírito Santo? A gente tem que tomar um cuidado danado com a unção que a gente estava falando lá do início. Alguns terão unção de rei, outros terão Sim. unção de sacerdote, Sim, cara, o né? cara, ele pode estar se movendo em outras áreas, e eu acho que ele deve estar se movendo. A gente precisa levar essa geração para esses campos de influência de universidade. E tem muito rei se metendo a sacerdote, muito sacerdote se metendo Muito, a rei. É o que cara. você tem Gente falou que não aí. tinha que estar ali. Exato. Então, assim, eu penso que a gente precisa levar essa galera de volta para ali, para aquele campo de influência. Cara, você vai para a universidade, mas você vai ser alguém ali cheio do Espírito Santo, alguém que vai influenciar, né, aquele campus ali. Então a gente precisa entender um pouco sobre isso aí, cara. Assim, é, eu acho que essa é uma geração que precisa muito ser influenciada. Por isso que, esses dias para trás eu estava orando e falando, Deus, como que o Senhor quer que eu me mova na internet? Como é que o Senhor quer que eu me mova? E sabe uma coisa, cara? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente às vezes gera um certo preconceito evangélico, cristão, e tipo, o cara é só internet, o cara fica na internet e tal, vai videozinho, não sei o que, pá. Mas será que se Jesus estivesse aqui hoje, em corpo, fazendo a obra dele aqui, se ele tivesse aos 30 anos de idade, tá? Pra morrer e tal, cumprindo o propósito dele, com tudo que a gente tem, onde Jesus estaria? Aonde Jesus estaria? Eu falo que se Paulo tivesse internet, ele tinha feito um estrago ainda maior. Eu acho que Paulo ia fazer 3 a 4 lives por dia. Uhum. Ele ia twittar a todo momento.
ele tá. Porque aí, mano, entra o lance do preconceito evangélico nosso, às vezes, na nossa mente limitada. A gente fala, mas misericórdia, Paulo. Não, ele estaria na rua, tal, o cara no olho a olho, cara, tudo bem. A gente precisa entender o seguinte: tem que ter o olho a olho? Tem, tá? Ele é necessário, ele tem que existir. Mas, amigo, a gente tá numa era que você vai desfazer Sabe o que eu penso? Eu percebo que às vezes a gente, na nossa inocência, a gente quer desfazer algo que já aconteceu. Cara, eu penso que Deus não quer desfazer nada do que está acontecendo. Deus quer usar o que está acontecendo. Aí por que eu entro nisso? Aí você fala que uma mente que expande, ela não volta atrás. Então, o que é mais fácil? Eu influenciar uma cultura ou eu desfazer uma cultura? Influenciar uma cultura. Você vai tirar a internet do mundo inteiro hoje, somente voltar no olho a olho? Não. Aonde eu vou? Eu vou com Jesus aonde o povo está colhendo. Você está entendendo? Eu penso que é muito por aí. A gente precisa ter o 1 a 1. Ele nunca vai ser indispensável. Mas entenda, não desfaça algo que tá acontecendo, cara. E aí você fala, mas isso é de Deus. Na minha concepção é muito bíblico, porque para toda a profecia, para tudo que o cumprimento acontecer, para a volta de Cristo, nós precisamos de uma velocidade mais rápida. Eu acredito que Deus está acelerando a velocidade, está fazendo algo rápido, entendeu? E a internet faz parte disso. Isso aqui faz parte disso. Isso aqui é uma velocidade do evangelho. O evangelho está sendo propagado em coisa rápida, né? Então, existe o ponto mal, que está adoecendo, sim, mas existe algo, cara. Será que nós estamos lá? Né? Nós estamos lá? Essa é a grande pergunta. E essa é a pergunta, cara, que foi durante gerações, né? Por exemplo, teve uma época na igreja, na década de 90 e tal, não se podia tocar instrumentos. Mas o mundo já perdeu muito tempo. Hoje em dia tá todo mundo tocando. Mas o mundo já tocava, cara. E hoje em dia, as mesmas pessoas que falavam que não podia tocar instrumento, hoje, se for na igreja, tá tudo tocando instrumento. O tipo da A gente música. perdeu muito tempo com costume, com essas coisinhas mínimas, Muito, enquanto o mundo cara. tava ganhando, avançando, né? Mas eu acho que a gente melhorou muito. Tem melhorado, É. graças a Deus a gente vê, posso falar até pela liderança nossa lá da igreja, do pastor presidente, o cara tá, tipo assim, é visionário, ele tá onde, lá no, aquele negócio novo lá, o metaverso, tem igreja lá no metaverso. Porque tem gamer, cara, que tá só lá. vive aquilo ali. Então ele usa aquilo ali pra pregar, entendeu? A gente olha isso e é muito real, cara. A gente percebe que é por aí, a gente precisa acessar esses lugares. Quando você olha, por exemplo, a vida igual a gente tá falando da internet, né? Cara, existe um campo que existem pessoas que a gente precisa acessar ali dentro. Isso é muito sério isso, cara. Se a gente dispensar isso, né? Acho que a pandemia foi algo que nos ensinou muito. Eu tava conversando com um empresário sobre isso e ele falava: cara, depois da pandemia mudou muita coisa e tal, não sei o quê. Será que a gente vai voltar? Eu falei, amigo, nunca vamos voltar. Porque foi feito, não se desfaz. Eu falo assim, a questão do home office e tal. Não, já aconteceu, não volta para trás mais. As pessoas descobriram que é possível viver de outra forma, trabalhar de outra forma, né? Então, eu acho que é muito mais a gente adaptar o novo do que a gente tentar voltar ao velho, né? E a igreja é a mesma coisa. É isso aí. Se a gente tem papo aqui pra gente ficar aqui o dia todo Nossa. batendo aqui, Vai ter o podcast 2, na mesa 2. mas vai ter sim. Mas foi uma honra Amém, irmão. ter o pastor aqui junto com a gente. Uma pena que o tempo é muito curto, né? Mas em breve nós teremos o hashtag Pastor Jonatas 2 lá para Bora, 2. falar de coisas que não falaram, porque infelizmente Amém. não tem como a gente falar de tudo, é muita coisa, né, para falar. Às vezes a gente tá ali com a expectativa de falar, acaba esquecendo também, mas tem Amém, muita cara. coisa. Mas Deus abençoe. Amém. A Tamo gente junto. agradece aí Amém, meu irmão. a disponibilidade. A gente sabe que é difícil, a agenda é apertada, Não, tamo mas a aí. gente agradece aí por vir aqui, Amém. poder compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, o que fez, com tanta pessoa aí que vai estar Amém. ouvindo a gente. E Bora. fala pro pessoal aí que tá em casa ouvindo, como é que faz pra estar indo lá na igreja, pra estar Tá. visitando os dias, pode ficar à vontade aí agora. Pois é, a gente tá em Formiga, né? É uma cidade ali aqui do interior de Minas, mas assim, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, que é Vale Igreja. Ali você vai ver todas as pregações, Vale Igreja. Você vai ver, tem várias Vale Igreja, graças a Deus a gente tem muitas, tá? E pela graça de Deus, mas você pode entrar ali no canal, você vai ter ali o Vale Igreja, você pode acessar, vai ver minha carinha lá, pregações. Tem o meu Instagram, Jonatas Israel
Eu sempre posto Reels, Stories todo dia lá. E com certeza vai ser bom ter vocês. Fala que você me viu aqui, vai ser legal, viu? Amém. Abençoe, irmão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu queria pedir para você pegar esse aviãozinho aí e mandar para uma pessoa. Se permita ser um canal, se permita ser um instrumento do Senhor, um canal de transmissão de bênção. Quando você pega esse aviãozinho aí e manda ele para alguém, você pode estar sendo resposta de oração para alguma pessoa. Beleza? Um abração, Deus abençoe, tamo junto. Amém. Bora, cara. Amém. E-